Salve, salve, moçada! Estamos aqui começando mais um episódio do Muda SP, um podcast em busca de soluções socioambientais para São Paulo. Estou recebendo aqui hoje o historiador, professor, cientista político, presidente nacional do PSOL e meu parça, Juliano Medeiros. Bem-vindo, Juliano. Fala, Djalma, beleza, meu irmão? Prazerzão estar contigo aqui. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui, batendo um papo aqui conosco. Como que você tá, mano? Tamo bem, cara, tamo bem. Reta final aí das convenções que a gente tá organizando no país inteiro, né? Então, 27 convenções estaduais. Correria bruta, né? Total. Você não para, né, mano? Passando pelas federações também agora, pela federação do PSOL com a rede, né? Então, assim, além de tomar as decisões dentro do PSOL, nós temos que submeter essas decisões depois na federação. Então dobrou o trabalho aí, mas estamos bem, estamos animados. Que responsabilidade, hein, cara? Tá à frente do PSOL nesse momento do país, da história aí, cara. Como você tá lidando com tudo isso aí? Como tá seu dia a dia? Você toma café da manhã? Que hora você acorda, Juliano? Cara, sabe que eu acordo cedo, tomo café da manhã, dou uma lida nas notícias antes de sair de casa. Faz um exercício físico ou não? Cara, sabe que eu não tô fazendo? Como que você não tem o shape aí, é uma coisa que por isso que eu tô perdendo o shape, inclusive. Durante a pandemia, por incrível que pareça, que a gente teve esse privilégio, entre aspas, de poder ficar em casa na pandemia, que teve muita gente que teve que seguir buscando seu sustento mesmo, com as restrições de locomoção, teve gente que perdeu emprego, ou seja, eu fiz parte desse seleto grupo de quem pôde ficar em casa sem perder o salário, né, sem perder a renda. Então, na pandemia, nesse período aí, que a gente ficou mais enclausurado, aqueles meses todos, adquiri hábitos super saudáveis de alimentação, exercício dentro de casa, até yoga de vez em quando eu fazia e tal. Olha só. Mas veio a correria do dia a dia e deu uma bagunçada, né? Aí eu fui ver como que essa tarefa da presença do pessoal bagunça a minha vida pessoal também. Eu lembro que no começo da pandemia também, cara, eu consegui reformar a casa inteira, de cima a baixo, fazer exercício. Comecei a ler aquela série do Hobsbawm, né? Li quase todos, mas depois no 5º, 6º mês já tava correria voltando aí pro dia a dia. Mas eu acho que, assim, o pior para quem tá nas tarefas de direção política nacional, como é o meu caso, a parte mais pesada a gente passou, né? Apesar de ser candidato esse ano, mas numa condição um pouco diferente, que é de suplente de senador, então não tem campanha para suplente, né? Eu acho que as tarefas mais pesadas que a gente já conseguiu tocar. Por exemplo, só esse ano, eu visitei 26 estados. Caceta, mano. Só não fui no Tocantins. Nossa Senhora. E não fui porque teve um problema de agenda de última hora, tive uma reunião da coordenação de campanha do Lula, depois do assassinato do Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu, então era uma reunião bem importante. Claro. Mas assim, 26 estados, a gente fez um programa nacional de diretrizes programáticas para os candidatos do PSOL, aquele projeto Direito ao Futuro, né, que a gente divulgou. A gente criou uma federação, Rede PSOL, a gente começou a criar a federação em janeiro. Caramba, e formalizou ela em março, em abril, maio. A gente fez a Conferência Eleitoral Nacional do PSOL no mês de abril, que definiu o apoio ao Lula. E a gente teve que negociar, enfim, em vários estados, as composições, né, com os demais partidos de esquerda. E agora, nos últimos dias, a gente definiu as regras de distribuição do fundo eleitoral, 100 milhões de reais que o pessoal de recursos públicos, então você tem que tratar com a máxima seriedade, com o máximo cuidado, as regras para que a gente pudesse financiar adequadamente as candidaturas e, mais do que isso, financiar especialmente aqueles setores historicamente subrepresentados na política, mulheres, negros e negras, LGBTs. Então, formar um modelo de distribuição desses recursos que pudesse também cumprir essa função de dar melhores condições para essa galera disputar a eleição. Então, cara, tudo isso em 8 meses. Foi bem pesado. Você tá falando aqui de viagem, me encomendaram uma pergunta pra você, cara, que é a seguinte. Me falaram que um dos seus filmes preferidos é o Amor Sem Escalas, é isso que o George Clooney ouviu falar aqui? É verdade. E, cara, no aeroporto, como que é, assim? Você já tem uma fila preferencial no aeroporto? Porque você viaja todo dia, né, cara? Aliás, você tá indo pra Colômbia daqui a pouco participar. Da posse do Gustavo Petro. Eu gosto de viajar, bicho. Eu comecei a viajar muito tarde, porque eu sou de uma família de gente pobre. Minha mãe já falecida, 4ª série do ensino primário, meu pai, 2ª série do ensino primário. Um filho de um operário, uma dona de casa, e eu só fui andar de avião acho que com 20, 21 anos, né? Então não tive essa experiência que a classe média tem aqui em São Paulo principalmente, de poder, uma viagem de férias, nas férias escolares e tal, não tinha isso. Então eu tinha muita vontade de andar de avião. Porque eu nunca tinha andado. E ainda tem ou já passou? Não passa nunca. O negócio, claro, às vezes eu canso, né, bicho? Passar, às vezes, como a gente fez agora esse projeto Pessoal pelo Brasil, em que a gente foi ouvir a nossa militância nos estados, ouvir as nossas direções estaduais, acompanhar as nossas lutas. Foi um projeto muito legal. Acho que a coisa mais legal que eu fiz na presença do pessoal foi isso. E
E aí, então tinha semanas que você tava literalmente um dia em cada estado. Então eu viajava de segunda a sexta. Pô, chegava no final, cara, não queria nem chegar perto de avião mais. Mas em geral eu gosto muito, porque eu acho um negócio meio fantástico, cara. Aquele negócio gigantesco. Levanta voo, e você olha. Tem algumas viagens no Brasil, principalmente, quando você chega na Amazônia, em Manaus, ou em Belém, ou em Macapá, que você chega e você vai vendo aquele mar verde, cada vez menos, infelizmente, mas ainda tem aquele mar verde, você vai vendo aqueles rios gigantescos. Eu sou do Rio Grande do Sul, não tem rio daquele tamanho. Né? Aqui em São Paulo também não tem, né? Aquela imensidão de água doce. É um negócio muito impressionante. Então, eu gosto muito ainda, gosto de juntar milhas. Tá, deve ter bastante, eu adoro juntar milhas, por isso que eu me identifico com o personagem do filme. E o cara tem uma obsessão no filme, no Amor Sem Escalas, Up in the Air, o título em inglês. O cara tem uma obsessão por juntar pontos, né? Então, você se inspirou nesse cara, então. Né? O cara tem uma tarefa meio miserável, que é de demitir gente, né? Ele tá, legal. É um filme que se passa na explosão da crise de 2008, né? A quebra do Lehman Brothers e tal. Eu acho que é um filme de 2009, 2010. Então o trabalho do cara é um filme muito sensível, embora tenha esse título meio bobinho, Amor Sem Escalas, mas é um filme muito sensível que pega um pouco desse momento da crise econômica nos Estados Unidos. Né? E ele é de uma agência, uma empresa que é contratada para demitir pessoas. Então tem um pouco essa situação, essa frieza que o mundo exige do trabalho dele, que ele vá lá e resolva o problema, só que não resolve problema nenhum. Então o filme tem essa sensibilidade e tem esse pano de fundo de um cara que adora viajar, já sabe qual é a fila que tem que pegar, já olha as pessoas no raio-x, já sabe, aqui vai demorar, eu vou nessa aqui. Então você vai todas as manhas. Você vai desenvolvendo os macetes de quem viaja muito. Inclusive você falou de 2008, nós vamos falar um pouco do livro que você está lançando, A Nova Esquerda na América Latina, que você coloca inclusive esse marco, né, para esse novo momento histórico que a gente vive, que é de 2008 para cá, com essa crise econômica mundial. Mas antes de chegar lá, falando em viagens ainda, você teve também recentemente na posse do Boric lá no Chile, né, cara? Como que foi o clima, assim, desse momento importantíssimo, não só para o Chile, mas para o mundo inteiro? Cara, foi sensacional, porque o que aconteceu no Chile não foi só um governo de esquerda vencer as eleições. Isso acontece toda hora, de vez em quando a gente tem, né, a alegria de ver um partido progressista de esquerda, centro-esquerda, vencendo uma eleição e tal, isso sempre é animador. Mas no caso do Chile, esse processo é parte de um processo muito mais profundo de mudanças que estão em curso no Chile. Né, você vai lembrar em 2019 aquela explosão social, né, que foi um processo de questionamento ao modelo econômico e ao modelo político. E a coisa da Constituinte lá. Da Constituinte. Então aquele processo, primeiro, ele é combinado em 3 partes muito interessantes. A primeira foi a explosão social, a rejeição. Né? Então, portanto, aquilo que o Juan Pablo Monedero chama de momento destituinte, né? Quando você está destituindo o poder das instituições, está dizendo, eu não reconheço mais o poder que essas instituições dizem ter. Então, explosão social foi a primeira etapa dos processos de mudança. Primeiro você questiona o modelo, depois você coloca alguma coisa no lugar. A segunda etapa foi o processo constituinte, que ainda não está concluído, né? Que foi concluído o processo de debate, mas vai ter no dia 4 de setembro agora um plebiscito para aprovar a nova Constituição ou não. Então essa segunda etapa que então a gente é contra o que tem. Vamos colocar alguma coisa no lugar? Vamos. Então começa um processo de envolver a sociedade, tá? Um negócio fantástico. E você conseguiu ver, assim, até uma prévia de como está essa nova Constituição? Ela traz avanços concretos? Ela está pública, e ela enterra, porque a Constituição do Chile é uma Constituição de 1980, da época do Pinochet. Então, e o Chile foi um grande laboratório das experiências neoliberais, né? Inclusive a grande referência do Paulo Guedes, né? Ministro da Economia aqui no Brasil. Então, toda a lógica da Constituição do Pinochet é do Estado como Estado subsidiário, ou seja, ele entra onde o mercado não resolve. E nem entra muito bem, na verdade. Então, qual é a lógica dessa nova Constituição? É exatamente colocar no lugar do Estado subsidiário um Estado garantidor de direitos, portanto, um Estado social. Um Estado que tem como propósito combater as desigualdades, garantir serviços públicos de qualidade, etc. e tal. É bastante inspirado na Constituição do Brasil, que é uma boa Constituição. Não é uma Constituição revolucionária, socialista, nem nada, mas ela reflete o processo de ascenso das lutas sociais dos anos 80. Né? A ideia do SUS, a ideia da educação. É que o problema é que ela não se cumpre, mas a ideia geral de um estado de bem-estar social está presente na Constituição de 88 no Brasil. Então, ela é basicamente isso. Ela garante educação pública gratuita, universal e de qualidade, coisa que não tem na Constituição do Pinochet. Hoje, para estudar numa universidade pública no Chile, você tem que pagar uma mensalidade e paga caro. Né? Então, portanto, só uma pequena parte da população consegue acessar esse direito, entre aspas, que lá não é direito. Né? Não tem saúde pública universal no Chile. Né? Não tem sistema de previdência público, lá tem o sistema de
pensões individuais, né, de fundos de pensão. Inclusive, uma das tragédias aí que a gente escuta muito é o fato do Chile ser o país com maior número, com maior taxa de suicídio do mundo entre idosos, né, cara? Exatamente. Confere isso, é isso mesmo? É isso mesmo, porque o percentual de retorno que esses fundos de pensão conseguem garantir para os aposentados não garante a subsistência. Então chega um momento que ou desiste, ou é voltar a trabalhar, ou é dar fim à própria vida, é um negócio trágico. Cara, trágico demais. Então, a vitória do Gabriel Boric está um pouco nesse contexto. E ela é particularmente especial para mim, porque eu acompanhei esses novos partidos que surgiram depois de 2015, 2016 no Chile. Eles formaram uma frente chamada Frente Ampla, né, a Revolução Democrática, Convergência Social, Comunes, alguns partidos que surgiram do movimento estudantil, que também é minha origem de militância, eu fui da UNE. Então, essa turma organiza os seus próprios partidos, apontando exatamente os limites dos antigos partidos de esquerda, do Partido Socialista, mesmo do Partido Comunista, e forma novos partidos, com o propósito de impulsionar uma agenda antineoliberal no Chile. Então a vitória do Boric é um pouco assim como se o PSOL vencesse a eleição no Brasil, né? Um partido que vem com uma proposta de renovação da esquerda, um partido que vem com uma agenda renovada. Inclusive foi uma prévia que indicou ele como candidato à presidência, né? O favorito era um comunista. Exato. Foi feita lá no Chile, pela legislação chilena, quando você forma uma aliança... Meio que uma federação. Exatamente. Você é obrigado nessa aliança a fazer um processo de consulta pública da sociedade de quem vai ser o candidato. Aberta para qualquer pessoa. Então, o pessoal do Partido Comunista indicou o Daniel Radui, que é prefeito da Recoleta, que é um município importante da região metropolitana de Santiago, e que é um militante muito, muito importante da esquerda chilena, indicou ele estava liderando as pesquisas para presidente. E a Frente Ampla indicou o Gabriel Boric, por quê? Porque ele era a única entre as lideranças que impulsionaram as mobilizações estudantis de 2011, que foi a última grande onda de mobilizações estudantis, que tinha mais de 35 anos. Sim. Pô, ele tem o quê? Hoje, nossa idade? 36, 37? Ele está com 36. Ele fez... Era novão mesmo. Ele foi eleito ano passado com 35. Então... Porque o Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, as outras lideranças estudantis não tinham 35, não podiam ser candidatos. Caraca. Olha que história. E aí, quando fazem as primárias, todo mundo dava como certo a vitória do Daniel Radui, porque ele estava liderando as pesquisas presidenciais. Sim. Você imagina como assim? Tá saindo pesquisa todo dia dizendo que o Haddad está liderando a pesquisa para presidente da República, o PSOL e o PT fazem uma aliança e na primária quem vence é o Boulos. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, quando se juntaram... na primária acabou vencendo o Gabriel Boric, como um anseio da sociedade chilena por renovação. Né? O Radui já não é um jovem, já é um cara dos seus 50 anos, é do Partido Comunista, um partido muito tradicional. É de uma outra geração, né? Exatamente. Então, a vitória do Boric é também uma vitória desse processo de renovação da esquerda, Legal. Que não é só... É uma renovação geracional, porque eles são jovens, né? Cara, eu fui lá numa atividade com eles, na posse a gente teve várias reuniões. Em muitas reuniões eu era o mais velho. Eu tenho 38, cara. Então, assim, é um negócio bem impressionante, cara, assim, bem impressionante. Teve uma declaração dele que foi meio polêmica para a esquerda com relação à guerra da Ucrânia, né, cara? Que houve um alinhamento, uma adesão meio que quase que automática aí, né, à Ucrânia. Como que você vê essa declaração? Ele errou, não errou? Eu sei que é um tema polêmico, mas como que você entende isso? Eu acho que, assim, na política externa é onde mais o Boric tem sido cobrado pela esquerda mais tradicional, né? E claro, numa tentativa de se afastar de um alinhamento à Rússia, que lamentavelmente parte da esquerda latino-americana, como se alinha à ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua, por exemplo, passa pano para os erros do governo Maduro na Venezuela, eu acho que nós temos que ter uma perspectiva solidária mais crítica sempre. Não podemos fechar os olhos para os limites dos processos. São processos sociais, são processos históricos. Não é porque tem um ditador, um fulano, um beltrano malvado. São processos sociais, eles são complexos mesmo, eles têm limites, eles têm falhas, eles têm avanço, retrocesso. E houve uma adesão dessa esquerda mais antiga ao Putin, né, defendendo a invasão de um Estado sobre outro Estado soberano, que é, do ponto de vista de um socialismo democrático do século XXI, inaceitável. Então, eu acho que para responder essa posição errada, eu acho que o Boric acabou indo para um outro extremo, que também não me parece correto, que é de simplesmente dizer que a Ucrânia é uma vítima inocente, né? Quer dizer, claro que o povo da Ucrânia é vítima dessa agressão da Rússia, não tem nenhuma dúvida. O povo da Ucrânia não tem que pagar pelas opções políticas equivocadas do seu governo, né? Que não é um governo que merece ser defendido tampouco, né? O governo do Volodymyr Zelensky, né? Eu acho que para se distanciar desse espectro mais, digamos, uma esquerda conservadora, eu acho que ele
foi um pouco além do que eu esperaria dele, né? E acho que isso acontece mesmo em relação à América Latina algumas vezes, né? Acho que a posição, por exemplo, que ele tem em relação a Cuba, eu acho é mais crítica do que a minha, por exemplo. Eu acho que ele é pouco compreensivo com o que é manter uma revolução por quase 60 anos, mais de 60 anos, num contexto de bloqueio econômico, num contexto de, digamos, constrangimento político dos seus vizinhos. Então, eu acho que ele é mais crítico do que eu sou, por exemplo. Agora, eu convivo com o Boric, por exemplo, em relação às críticas que ele tem na Nicarágua. Né? Convido bastante em relação às críticas que ele tem em relação à Venezuela. Eu acho que hoje não podemos dizer que há violações dos direitos humanos na Venezuela e na Nicarágua. E eu acho que, como diz a camiseta que você está usando, a esquerda do século XXI não pode tergiversar em relação aos direitos humanos. Né? E tem alguns desses direitos que são sagrados, independente qual é a luta que você está travando, qual é a guerra que você está lutando. Né? Mas acho que nesse caso ele passou um pouco da conta e acho que ele não está correto, não. Tá, e me fala uma coisa, você acha que a gente está num novo ascenso da esquerda latino-americana, com a vitória na Colômbia, no Peru, no Chile? Provavelmente não, né? Certamente no Brasil em outubro. Esperamos, né? Como que você está encarando esse novo momento político na América Latina, Juliano? Eu acho que sim, acho que teve nós tivemos aí um ciclo daquela chamada onda rosa, né? Que os cientistas políticos chamam de onda rosa, ou seja, não era uma onda vermelha mesmo, de transformações estruturais, né? Era uma onda rosa, progressista, né? Progressista, né? O que eu chamo no meu livro, inclusive, de onda do progressismo. Progressismo como uma corrente de centro-esquerda na América Latina. Claro que nesse progressismo você tem a experiência dos governos do PT no Brasil, do kirchnerismo na Argentina, da Frente Ampla no Uruguai, a Concertación no Chile, e você tem processos muito mais avançados, como foi o caso dos governos do Chávez na Venezuela, do Evo Morales na Bolívia, do Rafael Correa no Equador. Então, não é um bloco homogêneo de experiências, né? Então você tem algumas mais vermelhas do que outras, digamos assim. E esse ciclo foi muito beneficiado de uma situação mundial de expansão da economia capitalista no nível internacional, o que garantiu que alguns desses países conseguissem combater a pobreza, diminuir as desigualdades sociais, sem precisar mexer nas estruturas, sem precisar fazer mudanças estruturais. É o caso do Brasil. Claro. Os números são inequívocos. O Lula e a Dilma diminuíram a desigualdade, tiraram o Brasil do mapa da fome, aumentaram as oportunidades para a juventude periférica e negra desse país. Eu não questiono isso, mas sem fazer mudanças estruturais. Aquilo que o professor André Singer chama de ganha-ganha. Ou seja, os pobres estavam ganhando, mas os ricos também estavam ganhando. Quando começa a haver uma disputa em torno do fundo público, por conta da crise econômica que chega no Brasil ali por 2013, 2014, não dá mais para todo mundo ganhar. E aí tem o golpe contra a Dilma, porque a elite brasileira resolve que não quer mais negociar esse ganha-ganha, quer administrar. E aí vem, não só no Brasil, mas na América Latina, uma onda reacionária. Tem o Sebastián Pinheiro no Chile, tem o Maurício Macri na Argentina, o Lacalle Pou agora que está governando o Uruguai, Bolsonaro no Brasil, etc. E em alguns casos uma onda de reação violenta, como foi o golpe na Bolívia, o golpe no Paraguai, por aí vai. Eu acho que a gente vai viver uma outra onda, Djalma. Eu acho que a vitória do Pedro Castilho, do Luiz Arce, do Alberto Fernandes, do Boric, do Petro e do Lula é vitória suficiente para a gente falar de um novo ciclo, especialmente porque a população, ao optar por um projeto diferente do progressismo, acabou vivendo uma experiência terrível, né, que foi a volta das políticas neoliberais num contexto muito mais agressivo. E depois de 2011 piorou muito o neoliberalismo no mundo todo. E aí eu acho que esse novo ciclo, ele tem uma grande oportunidade, porque é a oportunidade exatamente, bicho, de fazer aquilo que não foi feito no primeiro ciclo, as mudanças estruturais. E aí eu quero pegar o gancho do título do seu livro, né, que você fala Nova Esquerda na América Latina, partidos e movimentos em luta contra o neoliberalismo. Agora, você acha que o termo neoliberalismo ainda é adequado, em especial para a realidade do Brasil, onde dá para fazer um debate sobre um neofascismo, porque neoliberalismo nós estamos em luta desde os anos 80, agora que novo momento histórico de exacerbação da violência política esse que a gente vive, que já não encaixa mais naquilo que a gente entendia como neoliberalismo nos anos 80 e 90. Ainda dá para chamar de luta contra o neoliberalismo? Eu acho que sim, porque a gente privilegiou durante muito tempo uma abordagem do neoliberalismo muito na economia. O que é neoliberalismo? É privatizar. O que é neoliberalismo? É flexibilizar leis trabalhistas, ou seja, muito no plano das estruturas econômicas. Só que o neoliberalismo também tem uma dimensão política. Mas matar o opositor é neoliberalismo? Eu acho que é, porque o neoliberalismo mata de fome, o neoliberalismo... veja só, o que ele fez na Europa... E mata de tiro também. E mata de tiro também. O que o neoliberalismo fez na Europa durante as últimas 2 décadas foi
tirar completamente a política do acesso popular. Isso que gerou, inclusive, as revoltas de indignação, que o Boaventura de Sousa Santos chama, os indignados de Madrid, a Praça Sintagma na Grécia, o Nuidebo na França, o Geração Arrasca em Portugal, vários processos de mobilização social. Por quê? Porque, simplesmente, diante da crise econômica, as pessoas não tinham para onde recorrer, porque o sistema político estava totalmente capturado pela dinâmica do neoliberalismo, da globalização neoliberal. Tá. Aqui na América Latina, onde os estados nunca conseguiram ser efetivamente democráticos, ou seja, nunca conseguiram ser permeáveis à pressão popular e à pressão social, sempre foram estados muito distantes da sociedade, o neoliberalismo sempre foi violento. Então, o neoliberalismo que promoveu todo o processo de perseguição à esquerda na Venezuela nos anos 90, que depois vai dar origem ao movimento Quinta República e a vitória do Chaves. Não foi neofascismo, foi neoliberalismo. Mas no caso do Brasil, né, quando você pensa no Fernando Henrique, por exemplo, nós estamos falando de uma outra escola do neoliberalismo, né? Que eu acho que é uma outra etapa. FHC com Bolsonaro, né? Eu acho que é uma outra etapa, mas o programa do Bolsonaro ele é essencialmente neoliberal. Sim. Porque a minha tese é que depois de 2011 o neoliberalismo ele tomou uma faceta muito mais violenta. E o conceito de ultraliberalismo, você tem trabalhado com isso? Eu não tenho trabalhado, mas acho que serve também. Serve também. Talvez ele seja, digamos assim, um conceito que pode servir como, sei lá, uma atualização do neoliberalismo, né? Que dê uma definição mais exata. Agora, eu não tenho dúvida de que a agenda dessa ultradireita, ela é neoliberal. Tá. Porque ela ainda tem como propósito submeter as maiorias sociais às necessidades de recuperação, de valorização do capital. Não tem nenhuma dúvida de que é... Porque o neoliberalismo, o que ele é? Ele é uma estratégia do capitalismo. Uma estratégia criada, como você sabe, no final dos anos 70, anos 80, para tentar retomar os padrões de ganho do capitalismo em nível internacional que começaram a despencar a partir dos anos 70. Então, ela é uma estratégia. Se essa estratégia que está em curso agora, que é um neoliberalismo mais violento, como eu posso chamar, um ultra-neoliberalismo, um ultraliberalismo, isso a gente pode ajustar o conceito, mas eu não tenho dúvida que ela é um aperfeiçoamento da etapa anterior, e não uma ruptura exatamente. Tá. Onde for preciso, eles não vão ter nenhum pudor de usar da força, como usaram recentemente na Bolívia, como estão ameaçando usar no Brasil. As elites na América Latina são violentas, então, essa é da sua natureza. Aqui no Brasil, esse casamento Guedes-Bolsonaro segue firme para um segundo mandato, não é que não vai acontecer, não vai acontecer, felizmente. Eu acho que aqui no Brasil é o casamento do neoliberalismo, ou seja, a agenda do Guedes ela é basicamente neoliberal. Isso. É uma agenda econômica neoliberal com uma agenda política reacionária. Né? Mas veja como casa bem. O neoliberalismo não precisou de um governo democrático, um governo que faz de conta que respeita a democracia como o Fernando Henrique fazia para se instalar. Ou seja, o que eu quero dizer é que não há uma contradição entre neoliberalismo e reacionarismo político. Pelo contrário, quando necessário eles vão se aliar, quando não, vão se separar. Né? Quem estava reprimindo as manifestações violentamente no Chile em 2019 não era um cara de extrema direita, era o Sebastião Pinheira, visto pelo mundo inteiro como um liberal tradicional. Né? Quem estava reprimindo as manifestações na Argentina era o Macri. Talvez a diferença aí é que esses personagens são mais sistêmicos que o Bolsonaro. É gente que veio de dentro da política e que usa os mecanismos de repressão que sempre usaram. Porque não é só reacionarismo, né, no caso do Bolsonaro, né? É terrorismo de Estado, né, o que o cara faz, né? Essa apologia à morte, à tortura, ao assassinato, né? Explícita. Não que não acontecesse antes, né? Mas claro. Essa vocalização da violência à luz do dia, cara, parece que é uma outra etapa da coisa, né? Eu acho que sim. Eu acho que é uma outra etapa mais violenta, mais agressiva e mais despudorada, né, bicho? Porque, de fato, o cara não esconde nada, né? O ódio aos indígenas, ódio aos pobres, o ódio às mulheres, o ódio aos LGBTs, tá escancarado, tá à luz do dia, né? Isso choca muito a gente. E você teme que nesse momento que a gente tá vivendo ainda uma escalada da violência política, social, pode acontecer no Brasil hoje? Você acha que tem clima para uma tentativa de ruptura mesmo? Cara, da parte do Bolsonaro, não tenho dúvida de que ele acredita nisso, de que ele acredita que tem força para fazer, de que ele acredita que tem razões para fazer, de que ele acredita que é legítimo fazer. Não tenho dúvida nenhuma de que o Bolsonaro é um golpista, de que o Bolsonaro é um canalha, é um reacionário, alguém que está se lixando para as regras do jogo. E também tem a coisa da fuga para frente, né? Porque ele não tem mais para onde ir, Exato, né, exatamente. Então, assim, eu não tenho dúvida de que ele, se tiver oportunidade, vai fazer. E mesmo se não tiver, é capaz, né? Mas se não tiver, aí ele vai perder.
Sim, porque aí ele vai tentar e vai se dar mal, tá? Sim. Então, essa é uma segunda parte da questão. Quer dizer, que ele quer fazer, eu não tenho nenhuma dúvida. Tá? Isso tudo de questionar as urnas eletrônicas, questionar o sistema eleitoral, tem a ver com isso. Preparar um terreno para poder sustentar uma ruptura. Mas eu não acho que hoje ele tenha as instituições de Estado necessárias para legitimar um golpe do lado dele. Tá. Não acho. Como presidente do PSOL, você se sente ameaçado pessoalmente hoje? Não penso muito sobre isso. Os episódios de hostilidade que eu tive foram nas redes sociais e uma outra vez na rua, sim, mas nada que não me sinto. Eu me preocupo muito com a situação dos ativistas do movimento social, porque essa turma, Djalma, minimamente, os partidos políticos, embora sejam entidades de direito privado, eles têm muitas garantias constitucionais, né? Porque foi parte da luta do movimento social brasileiro, da esquerda brasileira, no processo de transição democrática. Então, eu acho que ainda estou super, super bem amparado, se comparado com o ativista ambiental que está lá na Amazônia enfrentando a grilagem. Entende? Que uma ativista quilombola que está brigando contra a expansão da fronteira agrícola, do que uma ativista feminista que está lutando contra a violência nas periferias do Rio de Janeiro. Entende? Então, eu me preocupo muito com quem está na ponta, porque quem está na ponta não precisa necessariamente ser afetado pela violência de Estado. Ela pode ser afetada pelos impactos subsidiários da violência de Estado. Ou seja, o cara que passa a achar que tem o direito de matar um LGBT, porque se o presidente detesta os LGBTs, então tô liberado, entendeu? Inclusive, nós temos discutido, Juliano, a falta que faz não ter um programa de proteção a ativistas e, em especial, militantes do meio ambiente, defensores da natureza. Acho que nós temos que pautar isso, um debate nacional do Estado, pensar uma política pública, um programa de proteção a defensores da natureza no Brasil, em São Paulo, enfim, porque é o quarto país do mundo que mais mata, né, cara? Não dá pra aceitar um negócio desse. E na América Latina, o segundo, né? Só atrás da Colômbia, que é um país que vive uma guerra civil há 60 anos, né? Sim. Então, é muito grave, cara. Eu acho que vai se intensificar. Porque na medida em que a sociedade, e particularmente a esquerda, os nossos partidos, movimentos, vão tomando consciência da centralidade que a luta ambiental vai ter daqui pra frente, não como uma luta colateral, mas como uma agenda central na perspectiva de um programa anticapitalista. A gente certamente vai ter a oportunidade de explorar esse tema aqui no nosso papo. Cada vez que vai chegando mais para o centro da nossa agenda a importância da luta ambiental, mais gente vai se envolver, mais conflitos vão se produzir, mais a elite brasileira, que depende da depredação ambiental, que depende da poluição, que depende do desmonte das leis ambientais, vai reagir. Então, cara, esse eu tô achando que vai ser um dos grandes focos de conflito da próxima década no Brasil. E nós vamos ter que ter, no âmbito municipal, estadual e federal, toda uma política para proteger esses lutadores, que já são vítimas da violência há muito tempo, né? Juliano, você mencionou a Colômbia, e a gente está olhando com muita expectativa pro novo governo de lá. E o que você está sentindo? Vai ter ruptura estrutural lá? O que você sente desse novo ciclo que se inicia lá na Colômbia? É um negócio muito louco a história da Colômbia, né? Porque eles estão vivendo uma guerra, estão tentando terminar uma guerra de 60 anos. A questão do narcotráfico, né? E da guerra mesmo, porque a grande questão é que nem todo mundo reconhece que há um conflito armado. Há um conflito, quer dizer, no momento que você tinha... você já chegou a ter mais de 20 grupos guerrilheiros atuando na Colômbia, contra o Estado colombiano. E, paralelamente a isso, toda a estruturação de uma rede de narcotráfico e de paramilitarismo. Então... violência, bicho. A gente vive muita violência no Brasil. Não quero relativizar a violência que a gente vive aqui. Mas o grau, a profundidade da violência na Colômbia é uma coisa realmente de guerra. Então, quando a gente fala guerra, é porque é guerra mesmo. Teve um período que eu participei de uma rede de solidariedade à Colômbia. Então, eu morava em Porto Alegre, né? Então eu estudei muito o tema da Colômbia. E o grau de violência chegou ao ponto, Djalma, no processo de tentar construir um primeiro acordo de paz, no final dos anos 80, se formou um partido chamado UP, né, Unidade Popular. E a Unidade Popular, ela chegou a ter, no seu auge, 5 mil membros. E eles foram todos assassinados. Mataram um estado inteiro. Um partido. Mataram um partido inteiro. Tem um partido inteiro que foi executado. 2 ou 3 presidentes da República. Tem um presidente da República, o Carlos Pizarro, que tinha sido membro do M19, um movimento guerrilheiro, do qual, inclusive, o Gustavo Petro, que é o presidente que vai tomar posse, também fez parte. O Pizarro era candidato a presidente nas eleições de 90, se eu não me engano. Ele foi metralhado dentro do avião que ele estava viajando.
É uma coisa, o nível de violência, e a filha dele, a Maria José Pizarro, hoje é senadora, acabou de se eleger senadora, uma amiga querida, que vai me receber lá em Bogotá. Então, eu acho que assim, é muito improvável que não hajam mudanças importantes na Colômbia. Eu acho assim, a tendência é que tenha mudanças. Agora, essas mudanças talvez sejam menos no plano econômico, então, portanto, já pensando um pouco na reação da esquerda mais tradicional, pode gerar algumas frustrações, porque, de fato, a Colômbia é um país mais pobre que o Brasil, a Colômbia é um país que não tem o petróleo da Venezuela, não tem as indústrias que tem no Brasil e na Argentina, então um país que do ponto de vista econômico está bem mais atrás do que a gente, né? Não é um país exatamente dos mais atrasados na América do Sul, na América Latina, é um país grande, mas eu não sei se vai ter grandes mudanças econômicas, mas as mudanças políticas, Djalma, e sociais, elas vão ser muito profundas. Você tem um governante que pela primeira vez reconhece que houve uma guerra no país, é o primeiro governante. Não um conflito, não como às vezes a imprensa trata no Brasil, não, uma guerra, é uma guerra civil. E você ter isso coloca o tratamento que o Estado vai dar para esse conflito no outro patamar. O tratamento que o Estado vai dar para as vítimas, o tratamento que o Estado vai dar para quem esteve envolvido no conflito. E aí envolve também os paramilitares, não só as guerrilhas. Ou seja, isso permite as possibilidades para a construção realmente de um Estado que veja o povo colombiano de outro jeito são extraordinárias. E inclusive também a importância, a potência da vice-presidenta, né, Francia Márquez. Você teve com ela recentemente também, né, no encontro das mulheres do PSOL, você participou também, né? Teve um encontro, né, que é muito simbólico, né? A França que não é uma liderança que vem do mundo partidário, é uma liderança que vem do mundo social, ela é uma liderança das comunidades negras da costa da Colômbia, que na Colômbia, diferente do Brasil, são minoria, é uma minoria étnico-racial, algo em torno de 10, 15% pelo que eu andei lendo. Então, colocar alguém que representa uma minoria que também invisibilizada, também produto do processo, né, de escravização colonial, na vice-presidência, realmente é um negócio muito simbólico. Teve uma prévia também, teve uma primária, olha só, e com outros candidatos e outras candidatas, e ela ficou em segundo lugar. Por isso que ela foi convidada pelo Petro para ser a vice também. Que ela mostrou uma força social e política que, mesmo não tendo um partido por detrás dela, se revelou nesse processo de primárias, de prévias internas que o Movimento Colômbia Humana organizou. Então, eu acho que vai ser um negócio muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Teve um vídeo que viralizou na internet, né, dela chegando com a atual vice-presidenta na casa, né, do palácio lá do governo colombiano, e o tratamento que ela dá, né, para os trabalhadores, para as trabalhadoras e tal, mostrando essa compreensão humana ali do que é ser um trabalhador, uma trabalhadora, e aquela postura, né, toda, né, você entendeu, né? Aristocrática, né? Isso e tal. Cara, essa dimensão da humanidade, assim, né, cara? Você estava falando de você também, que você veio de Porto Alegre, né, uma família pobre, né? Isso acho que traz uma possibilidade de pensar, né, política pública, o Estado, uma contribuição social, né, de ter vivido determinadas coisas que livro nenhum traz, né, cara? Eu acho que sim. Claro, como homem branco, heterossexual, que teve acesso minimamente, né, tive a oportunidade de fazer, mesmo que estudando só em escola pública, eu fiz toda a minha formação na escola pública, desde do pré-escolar até o doutorado, nunca estudei em escola particular, mas minimamente eu tive condições de poder ter algumas oportunidades, a maioria delas oferecida pelo próprio Estado brasileiro. Né? Mas ainda assim tem um contingente enorme de pessoas que não conseguem sequer ter esse acesso. Né? Que eu acho que aí é que a esquerda cada vez mais começa a reconhecer isso. Né? Por muito tempo, Djalma, a esquerda no Brasil e no mundo pensava que apenas resolver os problemas econômicos, que se a gente desenvolvesse, portanto, as forças produtivas, tudo ia se resolver magicamente. Que com a vinda do socialismo, de um novo modelo econômico, um novo sistema econômico, a gente ia ter automaticamente o fim do racismo, o fim do machismo, o fim da homofobia. E, bom, a história está cheia de exemplos que provam o contrário, né? Então, de alguma forma, esse processo também da esquerda reconhecer, ainda que tardiamente, que essas diferentes formas de opressão constituem também uma totalidade de opressões do capitalismo, né, que não são lutas identitárias, mas lutas estruturais, cara, isso está abrindo para a esquerda brasileira um mundo de oportunidades para se reconectar com o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro tem essas diferentes camadas que se sobrepõem.
ele é trabalhador, mas ele tem uma religião, mas ele também é negro, ou ele é branco, ou ele é indígena, ele também é... Então, assim, são diferentes camadas que se sobrepõem e que a gente está podendo acessar elas de forma muito mais eficiente agora que a gente entendeu que elas existem. E eu penso muito nessa dimensão da experiência, Juliano, porque quem nunca viveu ou nunca viu, né, a miséria, assim, não tem nem condições de pensar como contribuir para eliminar ela, né? Eu estudei minha vida toda em escola pública também. Esses dias estava andando na rua de São Carlos, encontrei uma pessoa morando na rua, um colega meu de classe, estudou comigo, no Juscelino de Arruda. Cara, é isso, a gente vive, né, também todos os privilégios de ter sido um homem branco, de classe média abaixo e tal, mas de ter experimentado, visto de perto, assim, né, cara, o que acontece no Brasil, né, conhecer minimamente essa realidade, eu acho que é um componente fundamental, né, cara, para tentar contribuir, né, Você cara? sabe que o Silvio Almeida me contou uma coisa uma vez, a gente tava fazendo, tipo, pré-podcast, antes do podcast existir, eu presidi a Fundação Lauro Campos, que agora é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, e a gente criou um programa de entrevistas, uma espécie de talk show pro YouTube. E o Silvio foi um dos convidados lá. E lá pelas tantas a gente tava falando sobre o tema do racismo estrutural, né, que ele virou talvez a grande referência no Brasil sobre esse tema. E ele diz o seguinte: Juliano, o problema não é que o racismo não pode ser tratado como um problema moral, né, como, portanto, um problema de alguém que considera, do ponto de vista moral, correto ou incorreto, ver um outro ser humano como inferior a ele, mas como um conjunto de relações sociais que às vezes impedem as pessoas de perceberem que elas são iguais às outras. Então ele estava dando o exemplo do sujeito que nasceu numa família de classe média, que teve a oportunidade de estudar em escolas particulares de boa qualidade, que teve a oportunidade de fazer uma boa faculdade de direito e que passa num concurso para juiz. Esse cara pode ter passado 20 anos da vida dele sem ter tido um amigo negro. Sem ter convivido mais do que a convivência que você tem com alguém que presta um serviço no seu prédio ou na sua casa. Como é que esse cara... vai proferir uma sentença de injúria racial? Vai conseguir compreender isso. Vai conseguir compreender que o racismo está estruturado ao redor dele. Né? Então essa que eu acho que o Silvio que me explicou, eu falei, puxa vida, realmente. Não, foda. Então não é que o cara é necessariamente um babaca, um sacana, ele também pode ser. Né? Porque, enfim, hoje com acesso à informação que a gente tem, já é suficiente você poder pensar sobre as suas atitudes. Mas para além disso, tem um mundo forjado à imagem e semelhança das nossas elites, desde da época do Império. E quando você pega especificamente no caso do Poder Judiciário, que você mencionou aqui, né, cara, que pra mim, claro, é o poder mais hermético, mais elitista, mais, né, inacessível que existe. É quase uma casta, né, de pessoas ali que tiveram oportunidades, formação e estão decidindo o destino de outras pessoas ali sem ter a mínima experiência da realidade do povo brasileiro, cara. Precisa de uma revolução no judiciário brasileiro, né, cara? Em muitas coisas a gente precisa de uma revolução. Não, esse especificamente, né, cara? O pessoal xinga muito, né? É fácil xingar político, né? O deputado, o vereador, tá? É um esporte brasileiro, né? Mas, porra, cara, o negócio do judiciário, nós temos que debater sobre isso, cara. Eu também acho. O programa de governo do Boulos, em 2018, tinha um capítulo inteiro que a gente chamava de Poder e Política, né? Então, eu fiz parte do grupo de trabalho junto com o Jean Tible, junto com a Alana, uma porção de gente Vladimir Safatra, que a gente formulou um programa de democratização da vida pública no Brasil. Porque nós precisamos ter um choque de democracia também. O problema é isso, o Estado brasileiro, em todas as suas dimensões, no executivo, no legislativo, no judiciário, nas prefeituras, no governos estaduais, as forças armadas, todas as instituições de Estado foram forjadas no Brasil, mesmo que elas tenham mudado aqui ou acolá com a Constituição de 88, mas a Constituição não é uma tábua em branco, uma tábula rasa, uma folha em branco, não, ela foi escrita a partir de instituições que já existiam. Todas as instituições no Brasil foram forjadas desde uma perspectiva de exclusão das maiorias sociais, todas elas. Então nós vamos precisar reformá-las todas. Reformar o judiciário, reformar as forças armadas, que ninguém fala disso, parece um tabu, democratizar o poder e a política no Brasil. Porque sem isso, cara, não tem como o nosso povo se ver dentro do sistema político brasileiro. Juliana, você pega o primeiro escalão do Poder Judiciário só no estado de São Paulo, né? Nós temos hoje um teto constitucional aí do funcionalismo público de R$42 mil, que é o salário do ministro do STF. Todos os juízes, não é alguns, todos, quando juntam os penduricalhos, auxílio paletó, aluguel, todos ganham acima do teto. Não raro, alguns ganham 90, 100, 150 pau por mês, cara. Para que nós temos um teto constitucional? Para que tem uma lei se ela não é seguida? E os caras estão reclamando ainda. Tem gente falando, pô, mas cadê o dinheiro para eu pagar o aluguel de casa? Não é uma obscenidade isso, cara? Não, cara, é um escândalo. Mano. E eu vou te dizer mais, acho que na medida em que a gente consegue, na medida que a gente conseguisse, pudesse
dar uma arrumada nisso, digamos assim, eu não vou falar moralizar a vida pública, porque puxa para outra coisa. É importante. Mas fazer a lei ser cumprida. Lógico. Isso dá autoridade para o Estado para combater outras obscenidades. Porque a gente fica muito indignado com os 150 mil e tem que ficar mesmo, porque é um absurdo. Mas tem outras. Mas, cara, no mundo privado, 84 bilhões de dividendos distribuídos na Petrobras semana passada. Não, sem dúvida. Os acionistas, entendeu? Então, assim como tem um salário mínimo, tinha que ter um salário máximo no Brasil, entendeu? Claro. E vale para todo mundo, vale pro artista da Globo, vale pro jogador de futebol, vale pro CEO da multinacional e tem que valer também pros agentes públicos. Aliás, começar pelos agentes públicos. Né? É que é mais chocante. Porque aí se o Estado dá o exemplo e começa, embora eu não ache que o grande problema da desigualdade seja esse, mas se o Estado começa mostrando que vai cumprir a lei, você tem moral para depois criar um imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre lucros e dividendos, você cria uma rede onde o Estado fala, não, mas nós estamos cumprindo a nossa parte. Sim. Por que a elite econômica não quer cumprir? Mas eu não acho que é um problema menor, não. Só o TJ de São Paulo custa a mesma coisa que o Congresso Nacional do Brasil. Né? Não dá, cara. A Câmara dos Deputados tem 30 mil funcionários, bicho. Pois é, velho. Isso é maior do que, sei lá, 4 mil municípios brasileiros. Pois é. Então, enfim, uma doideira. Eu queria falar um pouco de você, Juliano. A gente vai se empolgando aqui no papo. A gente gosta de política, né? A gente gosta. E na verdade é isso, né? A gente queria saber como que você entrou nessa, cara. Como que você se interessou pela política, né? Você veio de Porto Alegre. Conta um pouco aí, cara, dos teus primeiros passos na política. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade pequena, que tem menos de 30 mil habitantes. Olha Por só. isso que eu usei o exemplo dos 30 mil funcionários. Chama Taquari. Eu cresci lá, eu nasci numa outra cidade, mas cresci nessa cidade. Então é uma cidade que eu considero minha cidade de... E lá mesmo comecei a militância política. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha 14 para 15 anos, e estava no momento, né, adolescência. Minha mãe tinha morrido, minha mãe morreu em 98, quando eu tinha 14 anos, bem jovem, 47 anos ela tinha, teve um infarto fulminante. E então aquela coisa, né, um garoto também em busca de se achar um pouco no mundo e tal. E eu troco de escola, porque lá na minha cidade só tinha uma escola que tinha ensino médio. Todas as outras eram de ensino fundamental. Quando acabei o ensino fundamental, eu só podia ir para aquela escola, que era uma escola grande, a maior escola da cidade. E eu tô um dia indo pra aula e encontro um conhecido, não era nem meu amigo, assim, era um conhecido que até hoje é militante do PCdoB, o Vitor. E ele me diz assim, poxa, nós estamos fazendo uma chapa pro Grêmio Estudantil, você não quer participar? O começo de muita gente. Eu falei, pô, então aí uma oportunidade de conhecer gente, de me enturmar, tô trocando de escola, aquela coisa toda. E fui pra chapa do Grêmio Estudantil. Qual foi minha surpresa? Que eu descobri que a chapa do Grêmio era toda organizada por militantes do PT e do PCdoB. Era uma turma que já era politizada. Né? E você não era até então politizado? Não era nada. Era inquieto, digamos assim. Na sua família não tinha essa tradição? Não tem ninguém na família vinculado à política. Então foi uma coisa de curiosidade, né? Eu tinha uma certa inquietação para entender as coisas, gostava muito de ler, tinha um certo interesse por história, geografia, geopolítica, já era uma coisa que me chamava um pouco a atenção. Você lembra qual foi o primeiro livro que te virou uma chavinha assim na cabeça quando você era bem moleque? O primeiro livro que eu li de política foi um livro que é Socialismo, do Paul Singer. Olha só. Daquela coleção Primeiros Passos? Não, na verdade não é que é socialismo, era o Socialismo Hoje, do Paul Singer, o pai do André Singer. E o que é comunismo, que era, eu não lembro do autor agora, que era um professor de filosofia aqui de São Paulo, não lembro qual universidade, da coleção Primeiros Passos. Na sequência eu li a biografia da Olga, que me chamou muita atenção. Hoje eu sou amigo do Fernando Moraes, eu acho um luxo isso, cara, ser amigo do Fernando Moraes. E aí fui me interessando. Aí, é claro, a turma mesmo que a gente tinha nessa chapa do Grêmio me passava coisa. Então, a turma do PCdoB me passava as leituras deles, né? A turma do PT me passava as coisas deles. Então, eu ia consumindo um pouco daquilo. No primeiro ano, eu fiquei mais próximo do PCdoB. Porque, claro, o PCdoB naquele momento de descoberta do socialismo, da esquerda e tal. Comunista, Brasil, né? Me parecia uma coisa mais mítica, assim, claro. né? E me chamava muita atenção. Então eu fiquei próximo, o primeiro ano todo. Fui da UJS, porque lá tanto a galera do PT quanto do PCdoB militava na UJS, não tinha essa distinção. Fui da UJS esse primeiro ano. E aí no final do ano, isso é 99... Você estava no primeiro, segundo colegial. Primeiro ano do colegial, primeiro ano do ensino médio, 99. E aí no final, era o primeiro ano do governo do Olívio Dutra. Olha só. E começa a ter uma série de mobilizações, porque, claro, a direita no Rio Grande do Sul foi para cima do Olívio, né? O Olívio recebia o MST, o Olívio fez um processo de participação para rever os planos político-pedagógicos das escolas. Todo mundo achou aquilo um escândalo, ouvir funcionário de escola. Que é isso, plano político-pedagógico é coisa de professor. Ouvir aluno, imagina. E ele vai ser candidato ao Senado agora, vai né? ser candidato ao Senado. Vai ser um cara que, pelo que o eu vejo, apoio do pessoal, inclusive. muito querido lá no Rio Grande do Sul, muito né, querido, cara? Muito querido. Então, ele era o primeiro ano
ano do governo dele. Então, primeira vez que a esquerda governava desde o Leonel Brizola. Então, teve toda uma mobilização. E nesse processo de mobilização, eu fui entendendo que o PT, naquele momento, era o partido dos movimentos sociais. Era onde estava o MST, era onde estavam os sindicatos, era onde estava toda aquela efervescência de uma década antes, que foi a efervescência que deu origem à grande campanha do Lula em 89, que deu origem à Constituinte, que deu origem à transição democrática. Eu disse, não, mas acho que esse negócio aqui é mais interessante, eu vou me filiar no PT. E me filiei no PT em 99. Olha só, você tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Filiação, Caraca, eu fiz 16 anos em 99. Fiz 16 anos em 99. Então eu fiz 16 anos e me filiei no PT. Tá. E aí fiquei filiado ao PT, enfim, aí todo o processo, o PT tinha uma rede de formação política muito consistente no Rio Grande do Sul, até por conta do peso que o MST tinha no partido e tal. Então eu fui me metendo com juventude do PT, com formação política, entrei numa tendência no PT, que era a articulação de esquerda, que lá era a maior tendência do PT, que era a tendência do MST, então me envolvi muito com o MST, e por aí foi até que em 2005, bom, aí a militância no movimento estudantil durou uma década, fiquei no movimento estudantil até sair da Uni em 2009, então fiquei de 99 a 2009 entre o movimento secundarista e universitário, do Grêmio Estudantil em Taquari até ser parte da Executiva Nacional da Uni. Olha, entre 2007 e 2009. Minha trajetória foi bem parecida com a tua, também comecei a militância num Grêmio Estudantil da Escola Jesuíno de Arruda, também São Carlos, Grêmio Estudantil. Só que a diferença foi um pouquinho depois, eu estava em 2003, 2004, e quem governava a cidade era o PT, né? A primeira gestão do Newton Lima. Quando a gente é jovem, a gente quer contestar, né? Claro. Então eu fui pro PSTU. Muito né? bem. Naquele momento. Não cheguei a me filiar, mas assim, fiquei muito próximo da galera que eles já estavam na POSP, né? E a POSP meio que organizava o movimento estudantil. Então comecei a participar de reuniões do PSTU e tal. Depois neguei essa coisa da política partidária, fiquei anarquista, quebrava umas bandeiras, brigava com a galera lá. Dos partidos. Dos partidos e tal, mas enfim. Mas é muito parecido esse primeiro momento, né? De escola pública, Grêmio Estudantil. É legal essa... Não, o movimento estudantil é uma baita escola, né? Porque na verdade... Pô, tem coisa que eu hoje vivo na Executiva Nacional do PSOL, quando a gente reúne para discutir um tema, que eu vejo a dinâmica que eu via na Uni, que eu via porque isso, você aprende muita coisa mesmo, né? Como aprende a ouvir, aprende a disputar suas ideias, aprende a falar, aprende a... realmente, você fica 10 anos no movimento estudantil, depois que você sai de lá, alguma coisa tem que tá aprender, craque, né? De subir no carro de som. Eu nem sou um grande, nem me considero assim, um grande agitador, um grande orador, nem nada, mas você vai aprendendo, porque realmente, para poder falar com mais gente, você vai desenvolvendo certas habilidades. Tem gente que se forma em movimento estudantil, inclusive, né? Tem gente que fica muito tempo no movimento. Mas foi muito legal. Aí depois, enfim, da militância no PSOL, eu saí do Rio Grande do Sul em 2010 para contribuir com uma tarefa específica em Brasília. Tá, você foi fazer graduação na UNB, né? Eu comecei a graduação na Federal do Rio Grande do Sul. E depois fiz História na URGS, né, como a gente diz lá na Federal do Rio Grande do Sul. E depois, já no finalzinho da graduação, eu me mudo para Brasília e aí transfiro o meu curso para a UNB. Ah, tá. De modo que os meus diplomas são todos da UNB, de graduação, mestrado e doutorado, mas boa parte da graduação, a minha alma mater, digamos assim, é a URGS, né? E saí de lá em 2010. Um choque muito grande de realidades entre Porto Alegre e Brasília, ou nem tanto? Ah, total. Brasília é muito diferente do resto do país, né? Particularmente o plano piloto ali, que é aquela imagem que a gente tem de Brasília, né? Que é o aviãozinho, né? O eixo monumental, a asa sul, a asa norte. Não é o Brasil, não é um retrato do que é o Brasil, as contradições do Brasil. Agora, quando você sai do plano piloto, vai para Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, pro Gama, pro Guará, aí você começa a perceber toda a desigualdade socioespacial que Brasília, que o Distrito Federal principalmente tem, né? Mas foi muito, muito doido, assim, no começo. Eu estava muito apaixonado por Porto Alegre, porque eu também não sou de Porto Alegre, então... Você pegou um momento muito louco da política gaúcha, né, cara? Você falou do livro Dutra, mas teve Fórum Social Mundial, Tarso Genro, né? Todos eles. Participativo, PT, num momento muito interessante, foi né, um cara? auge. Ali foi, eu acho que foi a virada dos 90 para os anos 2000, foi o auge do PT no Rio Grande do Sul. Realmente, muitas experiências inovadoras. Os caras pegaram toda aquela teoria da participação e tentaram aplicar de alguma forma, achar formas de transformar aquilo em política pública. Inovador. A Nádia Urbinati, aquela turma que foram para Porto Alegre 500 vezes. Então, assim, esses grandes pensadores da democracia participativa estavam em Porto Alegre toda hora. Então, foi um negócio muito, muito, muito rico. E você acha que isso formou uma geração, assim, influenciou pessoas como você, que hoje se dedicam, né, à política, que estão numa... Ah, com certeza, com certeza. Não, a esquerda gaúcha, né, por muito tempo, claro, depois nós tivemos, como todo o país, né, perdas, retrocessos, dificuldades,
mas a esquerda gaúcha formou muitos quadros, né? Assim, da minha geração só, tem a Manuela Dávila, que saiu do movimento um pouquinho antes de eu chegar, então tem uma diferençazinha. Tem a Manu, a Fernanda Melchiona, que hoje é nossa deputada federal. Tem pessoas que são da minha geração que estão na Executiva Nacional do PSOL, no Diretório Nacional, né? Então teve um momento, acho que bem importante para a esquerda brasileira. O Rio Grande do Sul deu suas contribuições. Claro. Uma pergunta que eu sempre quis te fazer, cara. Você sempre foi arrumadinho desse jeito assim, cara? Camisa ou não? Eu tô menos arrumadinho agora do que eu era. Você sabe que eu tinha um certo bloqueio quando era moleque, de achar que as pessoas não iam me levar a sério. Você sofre preconceito na esquerda por usar camisa, ser arrumadinho? Sim, às vezes eu uso, cara. O sapatênis famoso. O que é uma sacanagem, porque eu não uso sapatênis. Porra, Juliano Sapatênis não usa sapatênis, Não uso sapatênis. Tá aqui gravado. Sou contra o sapatênis, inclusive, tá? Acho uma coisa brega, de mau gosto, não tô brincando. Cara, assim, eu tinha uma coisa quando era moleque de achar que as pessoas não iam me levar a sério. Eu tava muito cedo em espaços de direção já. Eu era muito estudioso, eu era muito, como se fala, muito comprometido desde cedo, né, disciplinado. Então, reunião cedo era reunião cedo, tinha que fazer, estudava, lia, comecei a escrever muito cedo, lia uma coisa, achava aquilo interessante, já fazia um texto, já compartilhava com os meus companheiros, já na juventude isso. Então, muito cedo eu estava já em espaços de direção. Eu estava no Diretório Nacional do PSOL em 2005, com 22 anos, 22, 23, né? Eu já tava no Diretório Nacional do PSOL. Antes disso, na coordenação de campanha do Tarso para governador em 2002, na coordenação de juventude. Então, eu era muito precoce. E aí, pra galera te levar a sério, você precisava... Eu achava que precisava, uma bobagem. Não, né? mas hoje claro, eu sei que não, mas na época eu achava. Aí me acostumei. Pô. O Safato, ele contou uma coisa parecida pra gente também, que ele começou a dar aula muito cedo, né? E aí tinham alunos dele que eram mais velhos que ele e tal. E aí, pra ele tentar passar uma autoridade, uma aura de respeito, ele tinha que ir de terno da aula, né? Aí você acostumou. E faz sentido, né, cara? Eu acho que um pouco isso. Hoje eu tô muito mais de boa. Hoje você me pegou por acaso, eu botei uma camisa, mas eu tô usando cada vez menos, tá? Vamos ver o Juliano de regata na rua. Porque agora a coisa tá mais de boa, né? Porque agora eu tô com quase 40 anos, ninguém vai perguntar se eu tenho autoridade suficiente ou não pra defender o que quer que seja. Então hoje isso não tem importância, né? Mas acabei acostumando. Entendi. E a pergunta é de milhões agora, hein, Juliano? Muita gente tá interessada nisso. Ai, meu Deus. Estado civil. Estado civil. Estou namorando no momento. Estou namorando. Relacionamento sério. Relacionamento sério. Tô andando na linha. Muito bom, muito bom. Isso aí. Nós, pela primeira vez na história desse país... Nunca antes na história desse país. O PSOL, desde a sua fundação, deixou, né, pela primeira vez, de lançar candidato à presidência da República em nome da unidade do campo de esquerda progressista, num momento atípico, né, momento de enfrentar o neofascismo. E você é um dos principais responsáveis pela construção dessa unidade, não só no Brasil, mas também no estado de São Paulo, especialmente, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi, né, costurar e construir tudo isso e qual é a expectativa, né, para essa aliança no Brasil e em São Paulo. Deu trabalho, viu? Posso te falar isso. Primeira coisa que deu trabalho. Mas olha, eu tenho dito que, primeiro, é nosso direito lançar candidatura em qualquer circunstância. Os partidos existem para isso, para defender suas ideias, para defender suas bandeiras. Então, primeiro, não é um problema que os partidos lancem candidatura. Mas é um problema que eles façam isso virando as costas para a realidade. Né? Tem momentos em que você tem que olhar fora da caixa. E eu acho que nesse momento, depois de tudo que a gente viveu, tem uma enorme expectativa, cara, de quem confia no PSOL, de quem gosta do PSOL, de quem vota no PSOL, uma expectativa de que a gente dê uma contribuição para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que eu não teria condições de falar com as pessoas que passaram a confiar no PSOL, de falar com as pessoas que passaram a votar no PSOL, de falar com as pessoas que passaram a ver no PSOL uma alternativa para renovar a esquerda no Brasil, se a gente simplesmente ignorasse essa expectativa que elas criaram em relação a nós. E acho que mais, seria um erro, porque o pessoal perderia audiência. Muita gente que gosta da gente deixaria de gostar. Como eu acho que o projeto do PSOL é um projeto muito importante para o Brasil, eu acho que é por dentro do PSOL que passa o processo de renovação da esquerda brasileira, que é uma das minhas obsessões atualmente. Nós precisamos renovar nossa agenda, nosso programa, nosso repertório, nossas caras, nossas vozes, tudo.
como eu acho que o pessoal é muito importante, eu acho que seria desastroso para o pessoal se a gente perdesse a capacidade de fazer parte desse grande movimento que se criou em torno do Lula pela derrota do Bolsonaro. A campanha do Lula não é uma campanha do PT. A campanha do Lula não é uma campanha do Lula, não é uma campanha para voltar para 2003, para 2004. Claro. A campanha do Lula se tornou um grande movimento democrático no Brasil para derrotar a extrema-direita. E, inclusive, o pessoal conseguiu contribuir programaticamente para essa campanha, com os 12 pontos que o PT, né, se comprometeu na candidatura do Lula. Né, uma coisa inovadora, porque no Brasil ninguém mais debate programa. Claro. A esquerda brasileira, inclusive, ninguém mais debate programa. A gente disse, não, nós queremos apoiar o Lula, mas tem essas condições aqui. Isso. Como condições mesmo. Claro. Isso foi incorporado ao programa de governo, uma grande vitória. Inspirado em outros processos, como a geringonça em Portugal, a unidade entre o Podemos e o Partido Socialista na Espanha, alguns movimentos onde a centro-esquerda e a esquerda radical se encontraram para tentar promover uma plataforma de enfrentamento ou de mudanças, né? Então isso foi feito em Portugal e na Espanha, de forma muito bem sucedida, o segundo turno no Chile também, e a gente meio que copiou essas experiências para no Brasil também poder dar essa contribuição. Então eu acho que, primeiro, a gente atendeu essa expectativa, isso é muito importante, porque isso mantém o pessoal conectado com setores sociais, da intelectualidade crítica, do mundo dos artistas, do mundo da cultura, dos movimentos sociais, dos setores organizados, que já gostam de nós, ou que nos olham com simpatia e que queriam que a gente desse uma contribuição. Não foi fácil, porque, claro, sempre envolve concessões. A gente teve que fazer concessões, né? Mas acho que foi muito, muito importante esse movimento que a gente fez. E em São Paulo, eu acho que é uma continuidade desse processo, né? De tentar encontrar as pontes, as sínteses necessárias para estar juntos aqui também. E nós conseguimos também programaticamente trazer, ou ainda estamos nesse processo de trazer pontos para contribuir nesse debate programático no estado de São Paulo? No caso de São Paulo, é um processo que está mais recente, né? Porque como a decisão do pessoal de apoiar o Haddad, ela é bem mais recente, nós definimos apoiar o Lula em 30 de abril. Então a gente teve o mês de maio, de junho e julho, 3 meses antes da campanha começar, para poder fazer essa construção junto com a Fundação Perseu Abramo, colocamos as fundações partidárias para trabalhar, então teve um processo. No caso de São Paulo, onde nós definimos o apoio ao Haddad no último dia 30 de julho, né? Foi 30 de julho, então foi agora, né? Muito, muito recentemente. Tem muito menos tempo, né? Mas eu não tenho dúvida de que tem abertura da parte do PT e do Haddad para incorporar elementos que para nós são importantes. E eu sei que talvez seja cedo para falar disso, mas você acredita que o pessoal deva compor um governo tanto com Lula, né, no nível da União, como com Haddad no Estado? Porque o pessoal desde o seu nascimento sempre foi oposição à esquerda do PT, né? Como que você visualiza um governo Lula, um governo Haddad? Qual que é a posição do PSOL nesses governos? Bom, eu acho que nós temos que analisar o que vai ser o processo de composição dos governos. Então temos que olhar caso a caso, né? Por exemplo, uma coisa é o governo Lula com ministros indicados de partidos de direita, numa grande composição, né, com toda a elite brasileira que conspirou contra Dilma, que bancou o governo Bolsonaro. Isso é um contexto. Esse contexto é impensável o pessoal participar de um governo desse. Outra coisa é um governo com um programa, com diretrizes claramente de esquerda, com um ministério de esquerda, num contexto de questionamento, de ofensiva do bolsonarismo para impedir a posse. Então, eu acho que tem que olhar o contexto do momento, sabe, Djalma? Acho que eu sei que no pessoal há companheiros e companheiras que têm uma leitura a priorística dessa questão, que acham que, por princípio, o pessoal não deve compor governos. Mas isso não está decidido em lugar nenhum. Então, é uma decisão que nós vamos tomar no final do ano, analisando o contexto de cada realidade, seja a realidade nacional, seja a realidade dos estados. O pessoal não tem nenhuma resolução que vede ou que impeça de compor governos com partidos de esquerda, né? O nosso governo em Belém do Pará, do nosso companheiro Edmilson Rodrigues, tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSB, tem o PDT, tem a Rede, os partidos de esquerda e centro-esquerda estão todos no governo. Nós não temos partidos de direita lá, mas o pessoal tem um governo de coalizão, de esquerda. Mas se eventualmente aí tiver uma aproximação com o PSL, com o Bivar, como que fica o papel do pessoal nisso tudo aí, cara? Eu acho que nós temos que ser muito críticos a esse tipo de aproximação, viu, Djalma? Porque o pessoal tem um grande mérito. A gente em nenhum momento vendeu para a sociedade brasileira que as ilusões de que essa turma pode ser aliado para reconstruir o Brasil. Eu não tenho nenhuma expectativa de que União Brasil, PSDB, PSD do Kassab, que vive sendo cortejado por alguns partidos de esquerda, que esses caras possam ser nossos aliados para fazer aquilo que tem que ser feito no Brasil. Uma reforma tributária que taxe os milionários, um grande programa nacional de transição energética, de combate à crise climática, recomposição dos direitos sociais que foram destruídos pelos governos Temer e Bolsonaro. Ou seja, nós temos uma agenda que é incompatível com essa gente. Claro. Essa gente não é nossa aliada para reconstruir o Brasil. Então nós temos que ser críticos. Porque se
a agenda de reconstrução do Brasil ela tiver que ser flexibilizada para contar com esses caras no governo, não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu acho que nós temos que ser bem... Não é puritanismo, não é, o pessoal não quer se misturar. Não. É avaliação. Uma questão prática, concreta, prática. Esses caras não são nossos aliados para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Claro. E aí, aproveito para pegar o gancho da questão ambiental, Juliano, que nunca foi um ponto forte de nenhum governo do Brasil, inclusive os governos progressistas, né? O movimento ambientalista tem muitas críticas ao que foram os governos petistas. Você acha que nós estamos num momento onde é possível, né, incorporar pautas? O pessoal mesmo apresentou, né, o debate da transição energética. Você acha que é possível fazer o enfrentamento ao ruralismo no Brasil, que ainda, né, tem é um dos principais atores da política brasileira? Como você enxerga a nova correlação de forças para fazer um debate às lutas ambientais no Brasil hoje? Bom, em comparação com o passado, os nossos adversários, os adversários do meio ambiente, estão mais fortes. Mas, ao mesmo tempo, o debate ambiental no Brasil também está muito mais forte. Então, eu vejo, digamos, o copo meio cheio e não meio vazio. Então, eu vejo uma grande oportunidade, bicho, de realmente fazer um debate sobre os impactos das mudanças climáticas no Brasil. Todos os dias, o Jornal Nacional, todos os dias você acessa o site de notícias, tem lá os impactos das mudanças. Só que sempre num viés liberal, né? Não vai à raiz do problema, não vai, né? Então eu acho que nós vamos ter um pouco essa tarefa nas mãos, né? Eu acho que a esquerda brasileira está incorporando, bicho. Isso é muito interessante ver como que passo a passo vai ganhando terreno na esquerda brasileira, mesmo os setores mais desenvolvimentistas já tem que dizer, mas isso aqui precisa rever, né? Inclusive eu cheguei ao PSOL depois, né, de me entender enquanto ambientalista, né? Eu conheci e entendi que o PSOL era o único partido que fazia de forma responsável o debate, que trazia o conceito do ecossocialismo, né? Que junta, que une, né, as questões das lutas ambientais e lutas sociais. Porque, de fato, né, não dá para transformar estruturalmente mexendo só ali na superfície dos problemas, né? É isso. E é legal porque, diferente de você que tem uma trajetória como ambientalista, que, digamos, corre paralelamente à tua trajetória como militante partidário, como militante do PSOL, muitos de nós, como é o meu caso, na verdade estão se descobrindo, estão compreendendo a centralidade da luta ambiental depois de muitos anos militando politicamente. Até comigo foi ao contrário, né? Exato. E é engraçado porque em 2008, 2009, 2010 eu viajei um pedação do Brasil e da América Latina de carona, dedão na pista mesmo. Visitei muito a Ecovila, né? O pessoal de agroecologia, de permacultura. E aí era uma coisa meio despolitizada, né? A galera frustrada com a realidade, com razão, porque tá uma merda, né? Claro. Vai se isolar ali na fazenda feliz e esquece que da porteira para fora tem um mundo todo, né? A construir, que vai uma hora chegar para dentro da porteira. E aí que eu começo a entender esse debate, né? Uma experiência, né? Eu fui pro Acre, né? Estive lá no Centro de Saberes da Floresta, em Orencatame, lá com os Achaninca, né? E eles instalaram esse centro na divisa ali com a cidade de Marechal Thaumaturgo, justamente porque eles percebiam a influência da cidade na mortandade dos peixes do rio, que afetava a aldeia que estava lá longe. Então, assim, não dá para ficar lá, porque o problema chega, né? Claro. Então, como que, assim, a gente politiza esses movimentos, né? E traz a centralidade política para os movimentos que muitas vezes são isolacionistas, que buscam ali uma solução mais individualizada? Eu acho que o primeiro passo é o contrário. O primeiro passo é convencer a esquerda brasileira de que essa é uma agenda central. Porque depois que a gente fizer isso, a esquerda brasileira ela está presente nos territórios ainda. Muito mais frágil do que estava, por exemplo, nos anos 80, quando a esquerda brasileira estava realmente com os dois pés nos territórios, nas periferias, nas favelas e tal. A esquerda brasileira ela se tornou mais superestrutural nas últimas 2 décadas. Ela está mais dedicada à disputa eleitoral do que estava 20, 30 anos atrás. Mas ela ainda está presente, né? E no PSOL a gente está vendo isso, né? Com os companheiros do MTST, com as nossas mulheres negras que estão fazendo um trabalho extraordinário nas periferias, com o movimento indígena e tal. Então eu acho que primeiro nós temos que nos convencer disso, ou seja, a esquerda brasileira e mesmo o PSOL precisam se convencer que a luta ambiental não é um nicho. Nós não estamos lutando por uma caixinha, que você tem um ministério, que a luta ambiental é a luta pela preservação da humanidade e que essa é uma luta anticapitalista. Ou seja, se a gente introjetar que a luta ambiental não é uma luta pelas árvores, pelos bichinhos, mas que é a luta pela sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta, e que para vencer essa luta a gente tem que vencer o capitalismo,
Ou seja, se a esquerda brasileira introjetar que essa é uma luta anticapitalista, se convencer disso mesmo, de verdade, eu acho que a gente vai chegar muito mais, digamos, com muito mais condições de convencer quem está na ponta. Claro. Isso vale para quem já é ambientalista e acha que não é um problema político, e isso vale para a imensa maioria da população que tem dificuldade de fazer a correlação entre os alagamentos, os deslizamentos, as enchentes, o calor escaldante, etc., com esses fenômenos que estão diretamente relacionados ao aquecimento global, à ação humana. E esse ambientalismo liberal, que tem sido amplamente propagado pela grande imprensa, né, tenta sempre culpabilizar as pessoas pelos problemas ambientais. Né? Então, tem enchente na cidade porque a pessoa joga lixo e para no bueiro. Isso é verdade também, mas não é só por isso, e aliás é muito menos por isso, mas muito mais pelo projeto de cidade que a indústria, que o capitalismo impõe pra gente, né? Indústria automobilística, que impermeabiliza a cidade toda, construção civil. Os padrões de consumo, que dizem que todo mundo tem que ter carro, então o transporte público é uma porcaria, e, bom, como é uma porcaria, então eu quero ter meu carro. Claro. Eu quero ir para o trabalho de carro. Isso gera uma demanda, né, que obviamente aquece a oferta, e isso gera um conjunto de consequências, né? Então, quer dizer... Tem muito asfalto porque tem muito carro porque se vende a ideia de que o carro é que é o bom, e que o ônibus é ruim, que o metrô é ruim. Se a gente tivesse um transporte público de ponta, a gente podia ter menos carro. Sim. Né? Então não é por acaso, né? Nada é por acaso. Claro. Então se o transporte é uma porcaria, isso é parte de um projeto. Né? Se o ensino é uma porcaria, isso é parte de um projeto. Se a saúde, falta verbas para a saúde, apesar do esforço extraordinário dos profissionais de saúde, isso é parte de um projeto. Claro. Então eu acho que o mesmo vale para as questões ambientais também, quer dizer, quando o Jornal Nacional, quando as grandes multinacionais pegam lá o seu ESG, né, o setor de responsabilidade ambiental, social, governança, eles estão de alguma forma tentando capturar uma agenda que exige transformações profundas que eles não estão dispostos a fazer. Sim. Então é isso, as mudanças, mudar pouco para não mudar nada, né? Sim. Agora, uma coisa é fato, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo que precisam, né, se alimentar, existir, viver e, de preferência, com conforto, com qualidade de vida, né? E isso demanda uma relação com a natureza que tende a ser predatória, porque todo mundo que vive produz lixo, consome, né? Precisamos organizar isso direitinho, né, para que seja possível a vida em coletividade na Terra. Eu li recentemente um livro, né, A Crise Climática e o Green New Deal, do Chomsky, do Polão, uma entrevista que eles estão trazendo esse novo acordo, né, de reconstrução, né, da materialidade, né? Tem muito a ver com a proposta da permacultura, que é uma coisa que eu estudo há quase 20 anos, que é um outro jeito de organizar a vida, né? Focada na permanência, quer dizer, é possível viver desse jeito por muito tempo sem esgotar, né, o planeta Terra. Agora, claro que para isso acontecer tem que ter um grande acordo, um pacto político, social e econômico de investimento num modelo de transição, né, econômico que permita, né, a gente, por exemplo, investir na transição energética com carros utilizando energia elétrica ao invés do petróleo, modelos de construção ecológica, alimentação nas cidades, combate aos agrotóxicos. Tudo isso passa por esse novo arranjo, né, por essa correlação de forças que precisa estar no centro da política brasileira, né? Você enxerga que é possível a curto prazo pensar um Green New Deal aqui no Brasil? Eu acho que nós temos que pensar. Agora, numa perspectiva não ilusória de que vai sentar todo mundo numa mesa, ou seja, a ideia de pacto às vezes traz um pouco essa ilusão, né? Sim. De que nós vamos sentar com o agronegócio, vamos sentar com a indústria, vamos sentar com as comunidades ribeirinhas, o MST, todo mundo, e vamos conseguir achar um ponto de equilíbrio. Não é possível que todo mundo ganhe. Alguém vai ter que perder. Então, o pacto que eu acho que nós temos que buscar construir é um pacto das maiorias. Então, portanto, não é um pacto com todos, é um pacto com as maiorias sociais. Perfeito. Que realmente são as maiorias impactadas. Né? O dono da petroleira ou da empresa que está refinando petróleo para a Petrobras, depois que destruíram todas as refinarias brasileiras, esse cara não vai querer perder. Né? Não vai querer parar de refinar, não vai querer parar de explorar os combustíveis fósseis. O agronegócio não vai querer parar de ampliar a sua fronteira agrícola enquanto tiver demanda no exterior. Ou seja, eu acho que tem setores que realmente são inimigos do meio ambiente, não tem jeito. E é impossível impor uma derrota para esses setores sem causar uma guerra civil no Brasil? Eu acho que nós vamos ter que... Se for um pacto das maiorias sociais, é possível colocar limites. Né? Veja bem, nós tivemos um boom inflacionário em 2019. Foi produto de uma doença que atingiu os rebanhos de porcos na China. Né? A carne de porco é uma das bases da alimentação de um país que tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, obviamente, quando você precisa bater
um enorme rebanho de porcos na China, isso gera uma pressão inflacionária, gera um aumento no ano seguinte de demanda por grãos, ou seja, então tem uma dinâmica internacional colocada que faz com que valha a pena para o agronegócio predatório seguir predando, seguir derrubando florestas, seguir produzindo soja, porque enquanto... Então, eu acho que vai ter que ter um pacto nacional para colocar limites e um pacto global. Sim. Porque se a dinâmica predatória do capitalismo internacional não for enfrentada pelas maiorias, né, pelos 99%, não adianta a gente resolver só o problema no Brasil. Porque é o seguinte, a gente vai barrar o agronegócio predatório e ele vai continuar predando na Argentina, né, na Colômbia. E, bom, não queremos resolver só o nosso problema, nós queremos resolver um projeto que resolva. Mas eu acho que é possível, porque essa tomada de consciência do problema ambiental, ele realmente permite novas possibilidades que talvez não permitisse 10, 15 anos atrás, né? Mas aí eu acho que a presença do Estado, né? Porque você mencionou a China, né? A China, inclusive, tem um histórico de crítica aos movimentos ambientalistas, tal, por ser um país que, né, degradou, desmatou, mas que hoje, curiosamente, é o país que mais refloresta no mundo inteiro. É o país que mais investe em transição energética. Claro. É o país que mais produz painéis fotovoltaicos, que produz energia limpa. Então, assim, né? Claro que tem um debate do passado e tal, mas o Estado chinês tem uma política de transição energética incisiva, que tem investimento público, tem direcionamento para aquilo, né? Não, um companheiro me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu acho até que a gente tinha que pensar sobre isso, fazer um artigo sobre isso. Ou você convida aqui um especialista no tema para falar no teu podcast. Eu tive na COP26, né, no ano passado. Eu ia te perguntar disso mesmo. Tive lá em Glasgow, tal, representando o pessoal, na Cúpula dos Povos. Não participei da programação oficial da COP, porque a COP está se tornando cada vez mais um grande teatro, né? Um lugar incapaz de produzir essas soluções que a gente está debatendo aqui. Mas na Cúpula dos Povos, ao contrário, muita solução sendo pensada e sendo articulada no âmbito dos movimentos sociais. E um amigo disse assim, Juliano, o Luiz Arnaldo Dias Campos, grande amigo, que hoje é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, um grande internacionalista que me ensinou muito. Ele diz assim, vai ter transição. Porque o capitalismo precisa da transição para sobreviver. Então, alguma transição vai ter. A questão é se essa transição vai incluir a maioria da sociedade ou não. Claro. Ou se uma parte dela vai ser exterminada. Vai morrer de fome, vai morrer de sede, para que o capitalismo possa se reinventar e continuar existindo. Então, eu acho que alguma transição vai ter. A questão é se essa transição inclui as maiorias ou não. E esse é o debate que a gente tem que comprar. Porque a transição que está em debate hoje na COP, a transição que está em debate hoje na ONU, a transição que está em debate entre as multinacionais não inclui as maiorias. Porque ela busca manter os mesmos padrões de consumo, que é isso, que todo mundo possa ter seu carro. Então vamos agora migrar todos para energia elétrica, para que tenha um montão de carro elétrico. Sim, mas para ter carro elétrico continua precisando de um montão de asfalto. Né? E para ter carro elétrico precisa produzir mais energia elétrica. Para ter mais energia elétrica, vai tirar da onde? De novas hidrelétricas na Amazônia. Então veja, se não mudar os padrões de consumo, né, realmente vai ser difícil. Né? Se todo mundo quiser comer carne nas 3 refeições, e aqui tá falando um gaúcho que gosta de uma carne, tá? Mas se todo mundo quiser comer carne no café da manhã, no almoço, no jantar, enquanto a carne for um símbolo de status, não tem. Né, não tem como, é insustentável. O mundo não suporta os padrões de consumo que estão estabelecidos hoje para uma minoria. Não, acho que é uma via de mão dupla, né? Criticar a questão da produção e do consumo. Claro que nós temos que pensar novas formas de subjetividade para repensar o consumo, mas também fazer a crítica do modo de produção. Exato. Né? O macro e o micro simultaneamente, o Estado e a prática individual, acho que coisas caminham juntas. Vamos falar de grilagem de terras. O Brasil hoje, quase 75% do território agriculturável está na mão do latifúndio, do agronegócio. Ainda que ele não gere emprego, né? Ou seja, gere muito menos emprego do que a agricultura familiar, dividendos para o Brasil, né? Mesmo assim tem isenções, renúncias fiscais, dinheiro dos bancos públicos, etc. e tal. E eles não estão satisfeitos com isso. Estão avançando para cima das terras indígenas, das áreas quilombolas, dos parques estaduais, nacionais. E o Bolsonaro aprovou, né, uma PL da grilagem que transmite terras devolutas para os latifúndios. E agora aqui no estado de São Paulo, Rodrigo Garcia também recentemente assinou. Foi lá para o Pontal do Paranapanema, em Presidente Prudente, o PL 410, transferiu quase 1 milhão de hectares de terras públicas para latifundiários, né, assim, não numa canetada. Cara, no começo do ano passado, se não me engano, a gente viu aquele vídeo emblemático do Salles falando da boiada passar. Cara, tem mais boi para passar ainda ou já foi todo mundo? Tem, sempre tem, porque a lógica desses caras
Estava ouvindo um podcast fantástico também, sem querer fazer propaganda para a concorrência, Não, porque esse favor. aqui é muito melhor. Aqui é democrático. O Tempo Quente, da Giovanna Girardi, está fazendo um podcast exatamente sobre como que no Brasil está se manifestando a crise climática, né? Porque a crise climática está aí, todo mundo está vendo, está vivendo isso na pele, né? Mas como é que o Brasil está contribuindo para aprofundar o problema? Então tem um episódio sobre a indústria do carvão, tem um episódio sobre desmatamento, tem um episódio sobre o lobby em Brasília desses setores econômicos, tem um episódio... Então é super legal, recomendo que o pessoal ouça. Eu aprendi muito com esse podcast e reforçou minhas convicções ecossocialistas e tem lá um capítulo que explica como é que funciona a grilagem, né? É impossível ter grilagem e expansão da fronteira agrícola sem a conivência do Estado. Lógico. Porque primeiro os grileiros, os desmatadores entram em terras públicas, desmatam, né, derrubam, fazem a pastagem e em algum momento o Estado tem que regularizar aquelas terras. E são as sucessivas anistias que são feitas aos desmatadores e a essas terras que permitem que as grandes empresas que não estão desmatando, realmente a Cargill não desmata, a Cargill não contrata desmatador para derrubar a Amazônia, mas a Cargill cria uma demanda por terras para, por exemplo, o plantio da soja no Pará, e essa demanda estimula o desmatamento. Então, isso só acontece porque em algum momento o Estado vai anistiar. Claro. E em 2008, em 2012, com a aprovação do Código Florestal, o grande problema do Código Florestal era exatamente permitir uma anistia total até 2008. Então, até 2008, todo mundo que cometeu crime ambiental foi anistiado no Brasil. Essa é a prova de que o crime compensa, o crime compensa, um cheque em branco, exato. É um cheque em branco para que os caras sigam desmatando. E agora, o que o agronegócio está defendendo? Não, mas é que o problema é que quando aprovou o Código Florestal em 2012, 2008, foi muito pouco tempo até que as regras fossem estabelecidas, então isso criou um gap. Vamos fazer o seguinte, vamos passar essa régua para 2018. Vamos passar essa régua para 2020. E assim é. E sempre eles estão encontrando aliados no Congresso Nacional e no governo para essas anistias. E cada vez que se anistia, você, exatamente como você disse, você está premiando o criminoso. Claro. Né? Então não tem grilagem, não tem expansão da fronteira agrícola sem a conivência do Estado. Concordo, então, totalmente. Então assim, se o Lula como presidente, se não ajudar a botar um freio nisso, nós estamos ferrados. Porque vai passar mais boiada. E não é à toa que o ruralismo se organiza, né, cara, no Estado brasileiro de forma exemplar, né? Exemplar. Hoje é o maior lobby do Congresso Nacional. Puta que pariu, né, cara? Eles têm um instituto, o Instituto Pensar Agro, que se tornou um dos maiores think tanks do país, né? E eles fazem uma pressão extraordinária. Esse podcast, inclusive, demonstra bem isso, como que os argumentos são articulados, primeiro para questionar o aquecimento global, segundo para questionar a ação predatória na Amazônia como se como se o agronegócio não tivesse nada a ver com isso, porque as terras do agronegócio estão todas legalizadas, e estão mesmo, porque não são eles que desmatam, eles compram as terras, eles geram a demanda para que haja o desmatamento. Então, ela demonstra exatamente como que os argumentos se articulam, argumentos anticientíficos, né? O sujeito aquele da Embrapa, esqueci o nome dele agora, que é o ideólogo do negacionismo, é o Olavo de Carvalho do aquecimento global, né? O sujeito que simplesmente diz, não é bem assim. O que estão querendo fazer é criar uma coisa para o Brasil não se desenvolver. Querem impedir que o Brasil faça aquilo que os europeus fizeram, que é derrubar a floresta para poder se desenvolver. É quando é a nossa vez não pode. Esses argumentos que são simplistas e bizarros, mas que ganham cada vez mais apoiadores no Congresso Nacional, né? E na sociedade brasileira, por mais bizarro que pareçam, né? Quem tem umas ideias assim é o Chico Graziano lá, né, cara, aqui do Estado de São Paulo, que foi secretário também foi do PSDB, foi do PSDB, né? Exatamente. Mas esse sujeito, não vou lembrar o nome dele agora, é um cara da Embrapa, né? Um técnico da Embrapa, né? Que se tornou esse grande teórico, ideólogo do negacionismo climático. Loucura, né? O cara diz que não é que não haja nenhuma mudança, também há, mas não é bem assim como estão falando, etc. Cara, e tal. E o que me deixa puto é que os caras estão colocando agrotóxico de cima a baixo em todo lugar, estão matando gente. Estão acabando com a água, com o ar, com o solo, estão diminuindo, inclusive a produtividade que eles alegam, né, que ser o grande carro-chefe. Estão destruindo, né, esse patrimônio coletivo que é a terra, que é o planeta, que é a água, o ar, e com autorização do Estado, com a conivência do Estado e muitas vezes com o voto popular, né, cara? E aí entra, né, a importância de candidaturas comprometidas com a luta ecossocialista, ambiental, que tem coragem, ousadia de mexer nesse vespeiro, né, cara? De fazer esse enfrentamento no Estado brasileiro. Eu acho que tem poucas questões que são tão sensíveis como essa hoje no país. Eu vou te falar mais, cara. Isso é tão importante que hoje não é que a esquerda ambientalista está em minoria no Congresso Nacional. Ela está em minoria dentro da Comissão de Meio Ambiente. Claro. O agro
tomou a Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional da Lesp. No biênio anterior era Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Exatamente. Cara. Sorte nossa que a gente tinha o nosso companheiro Ivan lá fazendo um bom combate lá. Inclusive expulsaram ele da Comissão de Meio Ambiente. Você ficou sabendo disso? Ele chegou um dia lá e falou, você tá fora, deu muito trabalho, vaza. Eles são muito articulados, muito articulados, né? Então, assim como anos atrás, não sei se você lembra que o Marco Feliciano, né, foi indicado para presidente da Comissão de Direitos Humanos, só que houve um levante do movimento feminista, do movimento negro, LGBT, mas ele foi. Num acordo, sabe com qual partido? Com o PT. Puta que pariu. Porque no acordo com o partido do Feliciano, que estava na base do governo da Dilma na época, eles entregaram a Comissão de Direitos Humanos para o Feliciano. Então, esse tipo de erro é que não pode ser cometido mais. Então, além de votar em militantes da esquerda ambientalista, como é o teu caso, como é o caso de outros companheiros e companheiras, quem não tem essa tradição, amigo, desperte, tem que incorporar. Todos nós, todo militante de esquerda, a partir de agora, tem que incorporar a agenda ambiental no centro, porque digamos, uma das agendas centrais da luta anticapitalista. Perfeito. Eu estou aprendendo isso há pouco tempo, mas assim, eu estou realmente espantado como que a gente não colocou antes o tema ambiental no centro da nossa agenda. Como é que a gente deixou que ambientalistas liberais, gente que não quer ir à raiz dos problemas, conduzisse esse processo de questionamento, seja o desmatamento, seja a expansão do agronegócio, oferecendo saídas totalmente ineficazes para o problema. Então, eu acho que nós temos que entrar de cabeça, cara. Estou convencido que, seja na Lesp, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal, nós vamos ter que ter pessoas lutando por uma agenda de transição energética, de combate à crise climática, de direito dos direitos da natureza, de proteção aos modos de vida tradicionais, uma agenda que seja a expressão desse Green New Deal, esse novo Pacto Verde, também aqui no Brasil. Perfeito. Juliano, a gente viu recentemente aí na grande imprensa um caso que chocou o Brasil, né? Um menino de 11 anos que ligou para a polícia porque estava com fome, né? O Brasil, que é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, tem 33 milhões de pessoas passando fome. O que está acontecendo no Brasil, cara? O resultado das escolhas da nossa elite, né? Da elite política e da elite econômica do país, né? Que fizeram um processo de ajuste econômico desumano, brutal, né? Que tirou do Estado os instrumentos que ele tinha para poder proteger os mais pobres, né? E que com isso jogou milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. A reforma trabalhista, que prometeu empregos, não gerou empregos. A lei das terceirizações, que prometia gerar também novas oportunidades de emprego, não gerou. A reforma da Previdência, que ia melhorar as contas públicas para ampliar o investimento, não melhorou as contas públicas. Ou seja, uma tragédia, mas uma tragédia calculada. A gente falou, se tiver teto de gastos, se impedir o Estado brasileiro de proteger os mais pobres, se tiver reforma trabalhista, isso vai gerar uma combinação de informalidade, desemprego e fome incontornável. Então isso é resultado de uma escolha, de uma opção, né, que tá colocada aí pelos nossos governantes. E mais, desmonta a falácia do agronegócio brasileiro que diz que produz alimentos, né? Claro. Produz alimentos para os porcos chineses, para as vacas nos Estados Unidos. Commodities, né? para exportação pra a dólar. Exportação, né? Porque se o agronegócio usasse toda essa terra agriculturável para a produção de alimentos, não tinha ninguém passando fome no Brasil. Né? E, cara, isso não cola no Bolsonaro? Você acha que a população faz essa conexão, cara, do que está acontecendo com essa tragédia que é o governo Bolsonaro? Eu acho que é por isso que o Lula lidera as pesquas e é por isso que ele tem chance de vencer as eleições no primeiro turno. Porque eu acho que diferente de 2018, quando, digamos, a agenda da eleição estava dominada por eles, era uma agenda da eleição centrada na corrupção, na violência, nos temas comportamentais, a agenda dessa eleição está concentrada na inflação, no desemprego, na fome. E isso nos dá uma grande vantagem, né? Apesar de ser, claro, uma tragédia, mas permite que o nosso discurso faça mais sentido para as pessoas. Porque nós somos bons de enfrentar isso, principalmente isso. Né? Se tem uma esquerda uma coisa que a esquerda sabe fazer no Brasil, e os governos Lula fizeram, é combater as desigualdades sociais. Então, esse aprofundamento da desigualdade, da fome, da pobreza, ele coloca, digamos assim, a nossa denúncia do governo Bolsonaro de forma muito mais nítida para as pessoas. Né? Não é, portanto, uma crítica política do Bolsonaro porque ele ataca as urnas eletrônicas ou porque ele faz parte de uma grande rede de extrema-direita. Isso, para a maioria das pessoas, não significa nada. Claro. Né? O que significa para as pessoas é a deterioração das suas condições de vida. E isso está diretamente vinculado ao governo Bolsonaro. E no meio desse caos, eles ainda conseguem agitar pautas ideológicas, né? Como essa insanidade, essa questão dos CACs, né? Os caçadores, atiradores e colecionadores,
que já são mais de 650 mil, né? Um aumento de 300% nos últimos 3 anos. Os caras estão formando uma milícia armada. É uma milícia que é maior do que todo o contingente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica juntos. Tem 1 milhão de novas armas no país. Cara, você 1 milhão. Você pode comprar 60 armas, sendo que 30 delas de uso restrito. Enfim, né? A gente sabe, essa solução armada individual, quer dizer, transferindo, né, a segurança pública para o indivíduo ao invés do Estado, isso vai gerar uma tragédia no Brasil? Pode gerar se a gente não agir, né? Nós temos que eleger o Lula em qualquer sim ou sim, né? Porque boa parte dessa legislação, ela se deu por decreto presidencial, né? Então, portanto, foram medidas que foram tomadas pelo Executivo sem passar pelo Legislativo, não foram leis que foram criadas. Podem ser revogadas, então. Podem ser revogadas, né? E o Lula já tem sinalizado isso, de que vai enfrentar esse problema. Precisamos pressionar. Precisamos pressionar, porque isso é muito importante. Agora, do ponto de vista da disputa eleitoral, o Bolsonaro está desesperado, porque ele precisa fazer com que a eleição não seja pautada pelo problema econômico, pela crise social e econômica. Claro. Ele precisa achar alguma coisa. Então, por isso ataque às urnas eletrônicas, por isso o tema do armamento, tentou ressuscitar o tema do aborto. Então, são temas, claro, mais complexos, que dividem a sociedade e que mobilizam a sua tropa. Ele vai tentar mobilizar esses temas e nós, claro, vamos ter que responder a todos eles, não vamos ficar alheios à defesa da democracia, do sistema eleitoral, mas o centro tem que ser o tema econômico-social. E falando em desespero, você acha que pode acontecer no Brasil o que aconteceu na Bolívia com a Jeanine Áñez e o Bolsonaro pode ser preso no ano que vem? Qual que é a sua avaliação? Temos que trabalhar para isso. Eu não sou punitivista, não acho que cadeia resolve tudo. Porra, mas no caso desse dele, sujeito... Você me desculpa. No caso desse sujeito... Ser preso é pouco, cara. No caso desse sujeito, a justiça tem que ser feita. Ele cometeu muitos crimes. Foram muitos crimes, Djalma. E realmente falar de genocídio não é... Não é eufemismo. Não é eufemismo, não é força de linguagem, não. Realmente... Se não fosse a ação do Bolsonaro, muito mais gente teria sobrevivido na pandemia, cara. 700 mil mortes. Um cara que ficou oferecendo cloroquina para as emas do Palácio da Alvorada. Entende? O único chefe de Estado que não se vacinou no mundo. Então, assim, se isso não é digno de classificar como genocídio, eu não sei o que é. Não, é uma loucura, cara. Agora me fala uma coisa, novas formas de representação. A gente vê hoje na política brasileira e mundial surgindo muitas experiências, né, novas aí que buscam novos modelos. E aqui no Brasil, especialmente, surgiram... Tem 2 coisas que eu quero comentar. Uma são essas organizações de aprendizagem política, estilo Renova BR, RAPS, etc., que são meio que um partido dentro de partidos, né? E a outra são os mandatos coletivos, que também são uma experiência nova. Como que você encara isso e como que o PSOL tem lidado com essas 2 novas figuras aí que surgem na política brasileira? Em relação a essas redes ou plataformas, né, que articulam temas e tal... Eu acho que não dá para colocar tudo no mesmo saco. Tem algumas que buscam realmente, vamos chamar assim, um certo trabalho de advocacy ou lobby do bem, né, como alguns gostam de chamar. E tem outros que realmente estão disputando, né, disputando ideias, valores e posições dentro dos partidos. Então, eu não acho que dá para colocar tudo no mesmo saco, mas realmente acho que nós temos que olhar com muita atenção e de forma crítica. Não é razoável que um deputado, uma deputada do PSOL se oriente pelas posições dessas redes e não pela do partido. Então isso para nós é inconcebível e por isso que nós aprovamos no Congresso do PSOL uma restrição. Quem participar a partir de agora dessas redes não pode mais ser candidato pelo PSOL. Então nós aprovamos essa restrição. Claro que analisando caso a caso, eu não acho que Renova e RAPS, por exemplo, sejam a mesma coisa, mas isso é um debate que o partido vai fazer caso hajam companheiros e companheiras filiados ao partido que tenham participado dessas redes. O segundo é o tema das candidaturas coletivas. Em geral, a gente que é da ciência política estuda isso, as mudanças dos sistemas políticos sempre primeiro se processam na sociedade, ou seja, a sociedade produz inovações políticas que só muito tempo depois vão sendo incorporadas pelos sistemas políticos. Né? E os mandatos coletivos eu acho que são um bom exemplo disso. Né? A sociedade viu a necessidade de renovar seus repertórios, de buscar novas formas de articular representação política e, óbvio, as instituições de Estado ainda não estão prontas para isso, elas estão se adaptando. Né? De modo que eu acho que é positivo. Né? Eu não tenho uma visão de que mandatos coletivos são necessariamente uma forma superior
de organização e de representação em relação a outras formas de mandato, né? Ou mandatos uninominais, vamos chamar assim, né? Que também podem ser muito legítimos do ponto de vista da representação social, Claro. Mas acho que nós temos que tratar com o máximo de cuidado, porque isso são formas de inovação política, e as inovações podem ser muito bem-vindas, né? Se elas ajudarem a democratizar o poder. No fim das contas, o que a gente quer? Que mais gente participe da política. Perfeito. Né? Se as candidaturas coletivas ajudarem nesse sentido, show de bola. Ótimo. Porque a gente quer que mais gente participe da política e democratizar o poder. Eu acho que essa é uma agenda central para a esquerda do século XXI. No fim, todo mandato tem um elemento de coletividade, porque ninguém faz nada sozinho, né? Inclusive os mandatos uninominais, primeira vez que eu escuto, vou adotar essa expressão aí. Tem uma equipe que trabalha, Claro. A diferença é que você não partilha decisões, né? Então, eu acho interessante como uma experiência, né, que pode aprofundar a democracia, o modelo de participação. Temos pensado um modelo que a gente chama de mandato popular coletivo, que tem uma característica de ter um grupo de ativistas de vários segmentos do Estado, mas que, primeiro, tem uma coesão, são todos do PSOL, é um mandato unipartidário, porque algumas experiências mostraram que é difícil lidar com esse pluripartidarismo dentro de um espaço de um mandato que traz muitos desafios cotidianos. São pessoas que, na sua grande maioria, se conhecem, têm afinidade política, não dá para fazer um catadão de gente também, chacoalhar e achar que vai sair uma coisa boa. Pessoas que têm um projeto comum, têm pautas que as conectam, no nosso caso, a questão do meio ambiente, da educação, da cultura dos direitos humanos, e que, então, tem também uma atuação territorial, no nosso caso ali na região central do estado de São Paulo, e que estão majoritariamente espalhadas ali por aquele espaço. Então, acho que é um modelo que tende a ter um maior sucesso do ponto de vista, né, da gestão. E o modelo que, claro, tem acordos claros. Nós temos um estatuto, né, é importante, porque senão não combina direito e, né, o combinado não sai caro, é importante. Nós aprovamos, inclusive, na Executiva Nacional do PSOL, coisa de poucos dias atrás, uma resolução que veda o registro de candidaturas pelo PSOL coletivas com pessoas de outros partidos. Olha só. Porque exatamente por experiências que não deram certo, né? Onde você não tinha, quer dizer, claro, um partido orienta de uma forma uma votação na Câmara ou na Assembleia e o outro não, vira uma guerra. Vira uma confusão. Então, para que não tenha isso, todo mundo tem que ser ou do PSOL, não precisa ser necessariamente filiado ao PSOL, mas nós vamos aceitar ativistas, né, que não sejam filiados ainda, mas o mandatário, digamos assim, tem que ser do PSOL, obviamente não pode ter pessoas de outros partidos. Perfeito, muito bom. Juliano, você conhece pessoalmente o Bolsonaro? Já encontrou ele? Já tive quando ele era deputado, né? Quando ele era deputado federal, ele chegava Teve esse desprazer? Eu era coordenador da liderança do PSOL em Brasília, né? No período que ele era deputado. Então era muito engraçado, porque quando ele chegava no Congresso, no plenário da Câmara... Era o famoso espalha-rodinha. Espalhava toda a rodinha, cara. Que todo mundo começava assim, todo mundo à direita, puta, chegou esse mala sem alça, chegou esse descompensado, chegou esse... Então, na Câmara, volta e meia, ele aparecia. E ninguém dava moral pra ele lá? Ninguém dava moral, embora tivesse cada vez mais claro nos últimos anos que ele tinha potência, né? A votação dele para deputado, a última votação dele para deputado, né? Ele foi extraordinariamente bem votado. Mas no Congresso sempre foi um cara marginal, assim. Bastante. Na última vez que ele foi candidato a presidente da Câmara, acho que ele fez 4 votos. Nossa. Foi 4 votos. Caramba, hein? Agora, depois de tudo isso, cara, que a gente tá vivendo no Brasil hoje, você encontra o Bolsonaro agora, aqui, ó. O que você fala para ele, cara? Eu não vou poder dizer porque é um palavrão. Vai censurar nosso programa? Aqui é tudo livre, cara. Aqui é tudo livre. Eu diria que todo mundo está dizendo nos shows, nos concertos, nos festivais, Bolsonaro vai tomar no cu. É isso aí. Esse foi Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Juliano, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Você quer contar mais alguma coisa de você? Quer deixar mais alguma mensagem pra gente aqui no nosso podcast Muda SP? Pedir pra galera seguir nosso trabalho nas redes, né? A gente tem, claro, todo dirigente partidário está muito mais voltado a maior parte do seu tempo para cuidar do trabalho interno do PSOL. O PSOL está presente nos 27 estados, tem 250 mil filiados e filiadas, centenas de vereadores, deputados. Então, claro que boa parte do nosso trabalho como dirigente partidário está voltado para dentro, para cuidar desse grande coletivo, dessa grande família que é o PSOL, que tem várias particularidades. Mas eu tenho tentado, na presidência do PSOL, desde que eu comecei o nosso trabalho em janeiro de 2018, ter um trabalho cada vez mais para fora, ou seja,
tentar fazer com que as pessoas conheçam o PSOL, conheçam as nossas ideias, conheçam as nossas resoluções, para que aquilo que a gente decide na Executiva Nacional não vire um link escondido no site do PSOL. Então, e toda vez a gente está tentando, nas redes do PSOL e nas minhas redes pessoais também, ter esse canal direto com quem gosta, com quem simpatiza com o PSOL, e acho que está dando certo. Então, pedir para a galera seguir aí, dar um like aí nas nossas redes, que eu sei que o Djalma tem uma grande audiência. Isso aí. Pedir para a galera também seguir aí o Juliano PSOL, que é o nosso arroba aí nas redes todas. Perfeito. Juliano, muito obrigado pelo papo, muito bom contigo, um prazer conversar com você. Estamos na torcida aí para essa candidatura ao Senado, estamos na torcida para o pessoal eleger uma grande bancada de deputados e deputadas aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo, e ajudar a mudar esse país. É isso, meu irmão. Pode falar. Contamos contigo também, né, porra? Por favor. Não, aí, pô, estamos na luta. Já aí. tem número? Definiu o número? Tem, mas não pode falar ainda. Não pode falar ainda, tá bom. Daqui a pouco nós fala. Tá bom. Esse foi mais um Muda SP, um podcast em busca de soluções socioambientais para São Paulo. Entrevista com Juliano Medeiros. Valeu, Juliano. Valeu, galera. Curta, comenta, compartilha aí pra gente poder divulgar nosso trabalho. Tamo junto.